Fala, Medcoffer, tudo bem? Tudo bem com vocês, pessoal? Bora para mais um raio-x da banca. Agora a gente vai falar da prova da Santa Casa de Misericórdia de BH, uma provinha sofrida. Eu sou Henrique, professor e coordenador da cirurgia, e nessa prova a gente faz um raio-x da instituição, da prova da banca. O raio-x da banca é a parte mais legal das aulas do Grupo Medcoff, né? A gente entra a fundo na prova, pega dicas finais de como responder as questões, entende como funciona o processo seletivo ali. Vale muito a pena assistir, prestar atenção e treinar as dicas que a gente dá aqui, beleza? Então vamos lá. Essa prova é uma prova bem sofrida, tá, pessoal? É uma prova não é muito bem feita, é uma prova que dói um pouco o coração, é uma prova de banco de questões e que para responder as questões você precisa ter um pouco de filosofia e de interpretação de textos de português às vezes, porque eles pegam temas relevantes, conteúdos bons, mas eles fazem uma aplicação muito louca desses conteúdos. Por isso você precisa entender como as questões são feitas, o estilo da prova e o que a banca faz para você até acertar mais questão e melhor na prova e não se estressar. Aquelas dicas de escolhe a menos errada, vai na melhor, não briga com o examinador, são essenciais aqui. Você precisa lembrar disso para poder responder melhor as questões. E a gente vai treinar bastante junto, beleza? Mas entenda isso dessa prova. Veja, na parte de cirurgia geral avançada, nos temas, são temas de sempre, são temas bons. Tem muita questão de trauma, de ferimento penetrante, tem questão de abdômen agudo inflamatório, colecistite, diverticulite, bridas, volvo de sigmoide, são temas importantes para o cirurgião geral, para a prova de residência, temas quentes. Hemorragia digestiva, né? E muita questão de hérnia, mas esses temas são cobrados de um jeito que você vai entender já já, beleza? Mas, para estudar, para revisar, o que vai cair de novo da parte de cirurgia geral avançada é isso aqui. Beleza? São 45 questões, geralmente. Aí tem algumas outras questões de aparelho digestivo e algumas especialidades, mas o cerne da prova é cirurgia geral. E ano passado eu falei, avisei, né? Ó, pessoal, vai cair isso aqui, realmente os temas são sempre parecidos, mas tenham paciência e respondam as questões com um pouco de filosofia. E eu acho que isso vale muito a pena frisar mesmo, porque essa é a dica diferencial de agora. Né? Não adianta eu ficar aqui repetindo classificação de Nihus, é ABCD do trauma. Isso você já estudou, você já lembra o conteúdo. Eu vou revisar o conteúdo, mas de uma forma diferente, para tentar acrescentar algo para você nessa reta final. E a dica de responder questões como ninja ou como avatar, tá esperto ali na batalha da prova, é essencial para essa prova. Combinado? E, mais uma vez, também adoro fazer memes. A melhor parte do raio-x da banca é porque a gente faz memes e piada, né? Quem se diverte sou eu. Para vocês é legal também, mas eu me divirto muito. E aqui vamos filosofar, não brigar com o examinador, não discutir com as respostas, porque é obra do cão, né? Mas a gente não vai brigar. Combinado? Beleza. Alguns temas quentes e já vamos para as questões. Trauma de tórax. Caiu quase todo ano. E aí cai uma das 5 lesões traumáticas torácicas com risco iminente de morte, ou às vezes uma comparação entre elas. Você precisa lembrar do pneumotórax hipertensivo, murmúrio abolido, percussão hipertimpânica, choque obstrutivo, tem que fazer a toracocentese e depois drenar o tórax, mais comum no politrauma contuso. Tem que lembrar do hemotórax maciço, que é aquele raio-x ali de cima. Murmúrio abolido também, mas a percussão é maciça. O paciente está em choque hipovolêmico, está sangrando. Você tem que transfundir, vai drenar, vai sair muito sangue, o paciente vai estar instável, você vai fazer toracotomia. Tem que lembrar do pneumotórax aberto, que é uma lesão na parede pleural com um diâmetro maior do que 2/3 do diâmetro da traqueia do paciente. Você vai fazer o curativo em 3 pontas, depois drenar o tórax, chamar o especialista. O tamponamento cardíaco é o mais clássico de provas. Facada no peito, tríade de Beck, hipofonese de bulhas, turgência, jugular e hipotensão. Ultrassom FAST e derrame pericárdico, conduta toracotomia lateral esquerda. E a lesão traqueobronquial central, que é a mais rara de todas,
Geralmente é o paciente que tem pneumotórax bilateral, enfisema de subcutâneo, hemoptise, estridor, insuficiência respiratória. Você vai ter que entubar, aí fazer tomo ou broncoscopia, dependendo da situação da lesão, uma toracotomia. Beleza. Trauma de tórax é o tema mais quente de trauma. A gente vai ver outras questões também. Aqui é uma revisão rápida para a gente aquecer, para ir para as questões aquecido. Hérnia inguinal, vai cair com certeza, tá? Caiu todo ano. E aí às vezes cai tratamento cirúrgico, às vezes cai complicações, às vezes cai anatomia. Tem que lembrar que hérnia inguinal, o diagnóstico é clínico. O paciente vai ter um incômodo, um abaulamento na região inguinal. Você tem que fazer exame físico, em pé e deitado convalsável, para sentir a hérnia. E aí lembrar a diferença entre hérnia inguinal direta e indireta. Tá? Hérnia inguinal direta, ela acontece através do triângulo de Hasselbalch, vasos epigástricos inferiores, ligamento inguinal reto abdominal, e a hérnia inguinal indireta acontece no anel inguinal interno, no canal inguinal. Beleza? Lembrar também da hérnia femoral que fica abaixo do ligamento inguinal. Isso é o beabá da hérnia, mas cai na prova. Tá? Lembra também da anatomia, a gente vem numa visão transversal aqui, né, do canal inguinal. Lembra da anatomia dos planos. Oblíquo externo vira ligamento inguinal, oblíquo interno vira cremaster e o transverso e a face transversalis na parte posterior. Outro tema quente é o abdômen agudo obstrutivo. E o abdômen agudo obstrutivo, se você lembrar das 3 principais causas de prova, e lembrar que o manejo inicial consiste em sonda nasogástrica, hidratação, jejum, raio-x de abdômen agudo, já responde um monte de coisa. Beleza? Lembra do manejo inicial? E aí lembra, principal causa, bridas. Principal causa de abdômen agudo obstrutivo, bridas. O paciente vai estar com dor abdominal, distensão, náusea e vômitos. Você vai fazer um tratamento clínico inicial. Se o paciente não melhorar, você faz uma tomo em 48, 72 horas com contraste para ver se está funcionando ou não. Só vai operar quem tem peritonite, instabilidade ou não melhora de jeito nenhum. Lembrando que brida é causa de abdômen agudo obstrutivo alto. Raio-x vai ter distensão central, empilhamento e moedas. Principal causa de abdômen agudo obstrutivo baixo, tumor, câncer coloretal. Vai ter austrações periféricas. Tumor, paciente idoso, anêmico, perda de peso, obstruído. Pode fazer o raio-x para ver que é baixa, aí vai ter que acabar fazendo uma tomografia, aproveita já faz tórax, abdômen e pelve, e aí tem que operar, claro, tá fechado, em alça fechada, uma urgência. Mas se você puder operar fazendo colectomia oncológica, melhor. E uma terceira causa que sempre aparece nas provas é o volvo de sigmoide, ou sinal do grão de café. Paciente chagásico, acamado, evolui com dor abdominal de extensão súbita e um raio-x com grão de café. Está instável, está com peritonite, laparotomia. Se o paciente está bem clinicamente, você pode tentar um tratamento clínico inicial. E uma outra aposta quente é a hemorragia digestiva. Desde condutas iniciais até etiologias. Tem que lembrar um pouco de hemorragia digestiva, principalmente a alta. Hemorragia digestiva alta, hematêmese ou melena. O paciente chega no pronto-socorro geralmente mal, grave. O que você vai fazer? Move a ABCDE, tem que pôr na sala de emergência, tem que reanimar, tem que ver se não precisa entubar, se estiver vomitando e rebaixando o nível de consciência, colher exames e discutir transfusão. Além da transfusão, faz droga vasoativa e se o paciente for suspeita para sangramento de varizes, você faz também antibiótico, pode fazer até lactulose. Beleza? Importante, endoscopia em 12 a 24 horas para ver se é úlcera ou varizes, as 2 principais causas. Lembrar também do omeprazol, importantíssimo, né? Dose de ataque e depois bolos. Beleza. Os temas mais quentes a gente fez um relembramento, né? Agora vamos discutir as questões. E em 2025, as questões até foram um pouco melhores, não todas, algumas, porque eles foram muito mais diretos. Deram tiros aí, chuta logo e resolve o problema. Mas vamos ver um pouquinho de tudo. Combinado? Por exemplo, primeira questão, primeiro tema, vamos falar de hérnias. Em 2022 já caía hérnias. Sobre as hérnias da parede abdominal, assinale a correta. Tem que ler as 4 alternativas e escolher a melhor. Hérnias da parede abdominal. Uma hérnia inguinal na qual está herniado um divertículo de Meckel é denominada hérnia de Spiegel. Não, pessoal, hérnia de Spiegel é a hérnia da linha semilunar entre o reto abdominal e os músculos da parede abdominal lateral. Divertículo de Meckel na hérnia inguinal é hérnia de Littré, tá?
Vale a pena decorar esses epônimos, vale a pena saber o que é a hérnia de Spiegel, que caiu mais de uma vez, e a gente risca a letra A. Letra B, olha só como cai, eu falei para vocês. Uma hérnia inguinal medial aos vasos epigástricos inferiores é uma hérnia indireta. Não, é uma hérnia direta. Excluídas as hérnias incisionais, toda a hérnia da parede abdominal anterior, situada na linha média, acima da cicatriz umbilical, são hérnias epigástricas. Sim. Supraumbilical. Tá bom também, mas é epigástrica. Né? Os limites da hérnia de Petit, hérnia do trígono lombar inferior, são crista ilíaca, grande dorsal e oblíquo externo. Não é oblíquo interno. Então, gabarito, letra C. Lembrando das hérnias lombares, só para complementar o estudo. Greenfield ou Petit? Petit, trígono lombar inferior, pequena, baixo, inferior, externo. Greenfield, grande, superior, interno. Beleza? A gente decora assim. Próxima questão, em 2024. A mesma prova que faz uma questão muito direta, faz também questão de verdadeiro e falso enorme. Então são bancos de questões mesmo, não tem como discutir mais, né? São bancos de questões. Verdadeiro ou falso? Hérnias, mesmo tema, muda para verdadeiro ou falso. E aí também prova de filosofia, olha só por quê. Com relação às complicações de hérnia inguinal, verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Idade avançada é o principal fator de risco que favorece o aumento de complicações perioperatórias. Não. Idade avançada é um fator de risco? Pode até ser, mas para uma complicação perioperatória tem muito fator de risco pior. É melhor ser velho e rígido do que jovem e obeso, por exemplo. Jovem e fumante, por exemplo. Jovem diabético, por exemplo. Idade avançada está longe de ser o principal fator de risco. Filosofei já, né? Nem comecei direito ainda. As complicações podem ser precoces ou tardias. Não me diga que as complicações podem ser precoces ou tardias. Se isso aqui for falso, eu me aposento, né, gente? Não tem como, tá errado isso aqui. Pode ser precoce, pode ser tardia. Mas pode ser ultra precoce? Pode também, se quiser mudar o nome, mas não tá falso, tá verdadeiro. Complicações precoces incluem, ele copiou do livro o parágrafo, separou em várias frases e mudou uma outra palavra em algumas para você dizer verdadeiro ou falso. É isso que eles fazem. Complicações precoces incluem dor aguda, é precoce. Seroma, é precoce. Disfunção sexual não é precoce. Isso vai saber tardiamente. E é muito rara essa complicação, nem tem relação. Algumas complicações, como lesões viscerais e vasculares, dependem da técnica realizada, seja ela minimamente invasiva ou aberta. Não entendi nada. Vamos filosofar então, vamos entrar na loucura. Complicação visceral ou vascular pode existir, depende da técnica. Claro, dependendo da técnica vai ter um tipo de complicação visceral, vascular ou outra. Pode ser minimamente invasiva ter complicação e aberta também? Pode. Então é verdadeiro. Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Muito bom, muito bom. Paguei minha inscrição, estudei o ano inteiro para ter que responder questão assim. É isso mesmo. Né? Quer passar nessa prova? É isso mesmo. Olhe em 2025. Eu falei no passado, falo todo ano, estou falando de novo agora e piorou. Né? Pode ser que esse ano sejam questões de hérnia melhores ou piores, mas vai cair hérnia. E vai cair questão para você fazer filosofia. Né? Os defeitos da parede abdominal são afecções muito frequentes. Blá, 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 blá. Assinale abaixo... Te enrolou no começo. Assinale abaixo a correta, relativamente, a complicação mais temida em uma hérnia estrangulada. Português, filosofia, hérnia estrangulada, qual a mais temida? Depende. O que é temido para você? Né? Do que você tem medo? O que é o mais temido? Como é que você discute isso? Não importa, não quero entrar nessa discussão. Tem 4 opções, eu quero escolher ali a opção que é a pior para o paciente. Né? E você tem mais medo. Eu tenho medo de dor? Talvez o paciente tenha, eu não. Ele que vai ter dor, eu vou dar analgesia. Eu tenho medo de necrose intestinal? Dor intensa não mata. Necrose intestinal mata. Tenho medo. Obstrução intestinal. Tenho medo também, porque obstrução pode, inclusive, isquemiar, necrosar. Mas a necrose é depois da obstrução. Quem mata é a necrose, a obstrução vira necrose. Então acho que necrose é pior. Inflamação local. Inflamação local não dá nada. A complicação mais temida é a necrose intestinal. Né? E aí, depois desse tipo de questão, eu fiquei assim, ó. Prova da Santa Casa, né? Eu tenho medo de domingo à noite, mas pelo jeito eles têm medo mais da necrose.
porque o resto não é importante. Enfim. E olha isso. Piora mesmo, né, pessoal? Eu adoro fazer o raio-x da banca. 2025, questão 4, acho, sei lá, 2. Questão 18. Sobre as complicações mais importantes das hérnias inguinocrurais. Assinale as alternativas a seguir. Como assim? O que é mais importante para você? Quantas mais importantes? Depende, porque no mesmo ano, na mesma prova, uma questão anterior, ele falou que a mais temida é necrose intestinal. Beleza, necrose intestinal é mais temida, então necrose tecidual deve ser mais importante. Né? Ele mesmo aqui está me falando. Agora, o que é mais importante de hérnia inguinal? Inguinocrural. Necrose tecidual é importante? É importante. Estrangulamento é importante? É importante. Obstrução é importante? É importante. Encarceramento é importante? É importante. E aí, quais são mais importantes? Né? Ah, será que ele queria que eu marcasse só estrangulamento e necrose, que é mais importante, que encarceramento e obstrução é mais importante? Agora, encarceramento e obstrução também é importante, também é uma complicação. E o gabarito aqui foi todas, né? E quando eles falam de temida importante, eu não sei, mas eu tenho medo é deles, né? Porque fazem umas questões desse tipo para sua prova. E você precisa responder filosofando, porque não tem nenhum cunho científico aqui do que ele está querendo te dizer. Próximo assunto. Hérnias, a gente deu uma revisada. Próximo assunto. 2022. Visão crítica de segurança. Tinha que lembrar que a visão crítica de segurança é o quê? Dissecar o pedículo da vesícula, liberar o terço inferior da vesícula, ou dissecar o trígono hepatocístico, liberar o terço inferior do platocístico e ver ducto e artéria cística, para não ter lesão biliar. Isso é visão crítica de segurança. Não é puncionar a vesícula. Não é clipar a artéria primeiro e depois achar o ducto. Não pode fazer isso. Não é tracionar a bolsa de Hartmann e aí usar o eletrocautério. Não. Visão crítica de segurança é letra D. Trígono hepatocístico, infundíbulo da vesícula ali, platocístico, duas estruturas. Essa é a visão crítica de segurança. Olha que bonitinha essa cirurgia. Em 2025 caiu também vesícula, abdômen agudo. Eu trouxe mais de 2025 aqui, que são questões mais legais. E diagnóstico diferencial. Idosa, cólica biliar, dor e distensão abdominal. Distensão de alça, aerobilia. O que nós temos aqui? Aerobilia, dor e distensão abdominal, passado de cólica. Nós temos o famoso ilho biliar. Divertículo de Meckel perfurado, é apendicite aguda, e aí quando você abre, é Meckel. Opção intestinal por tumor de cólon. Teria que ter perda de peso, anemia, constipação às vezes, ou uma distensão um pouco mais progressiva. Não ia ter aerobilia, ia ter distensão de cólon também. Ilho paralítico ia ter que ter alguma história de alguma doença ou cirurgia que fizesse o paciente aí ficar com o intestino disfuncional. E não tem história de colecistite aguda também. No mesmo ano ainda caiu outra verdadeira e falso. Ou seja, se prepare para esse ano, sua prova, ter questão direta, uma linha, ter questão enorme que só quer perguntar uma coisa, e questão de verdadeiro ou falso. Vai cair de novo. E aí você tem que filosofar muito nesse tipo de questão. 4 opções. Vamos lá. Abdômen agudo, inflamatório e obstrutivo. O tema mais quente. Eu falei que ia cair, caiu uma questão dos dois juntos. Muito bom. Apendicite, diverticulite, colecistite, pancreatite são abdômen agudo inflamatório. Quem é frágil, gestante, criança, idoso, imunossuprimido, pode ter evolução pior. É mais grave e precisa de medida intensiva. Verdadeiro, copiou do livro. O quadro clínico do abdômen agudo obstrutivo apresenta sinais e sintomas de dor abdominal, distensão, náuseas, vômitos, parada de eliminação de flatos e fezes. Copiou do livro. O método de imagem inicial frente a um paciente com quadro clínico típico de abdômen agudo obstrutivo é tomografia. Não. Inicial é raio-x de abdômen agudo. Nos quadros de abdômen agudo obstrutivo com bridas, conduta clínica é boa e em 2 a 3 dias eu tenho que reavaliar o tempo todo para ver se não vai ter que reoperar. Pronto. Verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom, leitura de livro. É isso aqui que a gente está fazendo. Próximo tema, trauma. O trauma abdominal, seja contuso ou penetrante, é amplamente estudado em centros de referência do seu atendimento, visando melhorias na sua condução com influência direta no seu desfecho para o paciente. Obrigado pela aula, eu não sabia disso. Considerando o contexto apresentado, que contexto? Trauma? É incorreto afirmar que
Filosofia. O FAST é parte essencial da sua avaliação inicial. Do trauma? Sim, FAST é importante. A tomografia computadorizada contrastada deve ser realizada sempre que a condição clínica do paciente permita. O paciente sofreu um trauma grave. Pode fazer tomo? Tomo. Cirurgia. Tomo e labs, CF metro. Dá dando para fazer? Faz em todo mundo. Né? Perfeito. Todo trauma penetrante por arma de fogo deve ser explorado cirurgicamente. Todo trauma penetrante por arma branca em paciente instável deve ser explorado cirurgicamente. A letra D está com certeza certa. O paciente está instável, está morrendo e tem uma facada, ele precisa ser operado para controlar sangramento. Uma condição que faz a frase ser verdadeira. Bom, A tá certo, B tá certo, D tá certo, e a C? A C não te deu nenhuma condição. Então você vai na letra C, ela tá incorreta. Cuidado que ele quer incorreto. Precisa filosofar muito aqui. Mas ele quer incorreto. Por quê? Por que tá incorreta? Porque todo trauma penetrante por arma de fogo deve ser explorado cirurgicamente. Não. Se o paciente tomar uma arma de fogo e chega parado morto, não vai operar. Se o paciente tomou um ferimento penetrante por arma de fogo, foi tangencial. Não entrou em nada, não precisa operar. Às vezes, tiro no peito, tórax, é uma bala de baixo calibre, fica parado ali, faz um hemotórax, você drena e resolveu. Não é todo sine qua non. Letra D tá errado. Apesar de ser uma questão também não muito boa. Próximo, 2024, trauma. Jovem, essa questão até é um pouco melhor, né? É um pouco melhor. Não muito, mas o caso é legal. Clássico, né? Jovem, acidente de automobilístico, trauma grave, entubado, taquicárdico, hipotenso, Glasgow de 5, hipotérmico. Tá muito grave esse paciente, tá morrendo, evoluindo com tríade letal. Tem murmúrio diminuído, FAST positivo. Drenou o tórax, saiu hemopneumotórax. E agora? Politrauma grave, choque instável, pneumotórax, hemotórax, FAST positivo. Letra A. É necessária a realização de uma tomografia de crânio neste momento para descartar lesões expansivas intracranianas? Quase. É necessária a realização de uma tomografia de crânio, mas não neste momento. Neste momento, a prioridade é a reanimação com controle do sangramento. A lesão expansiva não está deixando ele hipotérmico, taquicárdico, hipotenso, até que eu prove o contrário. Eu preciso continuar o meu ABC, eu ainda preciso controlar o sangramento abdominal. Uma tomografia de abdômen pode diagnosticar a lesão intraabdominal e permitir o tratamento não operatório desse paciente. Por enquanto, não. Não. Ele está morrendo. Choque grave. TCE grave. Não dá para fazer tratamento não operatório nesse paciente, ele precisa ser operado. Por apresentar hipotermia e choque hemorrágico, esse paciente pode não responder à reposição volêmica e pode desenvolver ou piorar a coagulopatia. Perfeito, pode tudo. A prioridade nesse paciente é a reanimação de controle de danos, maravilhoso, que envolve a infusão continuada de solução cristalóide até ele desenvolver coagulopatia dilucional e morrer por excesso de volume. Não, tá errado a letra D, né? Questão melhor. Agora, em 2025, caiu. Outra de filosofia. E com muita pegadinha, por isso que eu trouxe. A respeito da toracotomia na sala de emergência. Toracotomia de reanimação, eu lembro da aula do Henricão. Assinale a incorreta. Escondidinho ali, quase que eu perdi, inclusive eu quase errei, hein? Quando eu fiz. Incorreta. Incorreta, ele quer a incorreta, mas não está gritada, não está grifada. É seu dever, quando você lê a primeira vez esse enunciado, riscar a incorreta assim, ó, 1000 vezes. Porque ele quer a incorreta. Tem várias aqui confusas, tem várias certas, tem uma incorreta. Toracotomia na sala de emergência. Permite o alívio do tamponamento cardíaco e clampeamento da aorta torácica descendente. Duas medidas que a gente faz na toracotomia de reanimação. Representa risco para a equipe de atendimento ao trauma? Representa risco. Toda cirurgia representa um risco. Imagina uma toracotomia de reanimação ali, é um risco, a gente tem que tomar cuidado. A incisão de escolha é a toracotomia posterolateral esquerda. Filha da mãe. É anterolateral esquerda. Trauma torácico penetrante e condição clínica do paciente no momento da toracotomia são os determinantes mais importantes na sobrevida do paciente. Principalmente a indicação também, né? Facada no tórax, paciente com parada presenciada é o principal indicador. É o nível 1A de evidência que o paciente vai sobreviver. Qualquer outro tipo de trauma, torácico, contuso, por exemplo, ou um paciente já parado há um tempo, é muito pior. Qual está incorreta, então? A letra C está incorreta, as outras estão corretas. Próxima questão.
Não caiu em 2025, mas eu trouxe porque eu acho importante, tá? E pode aparecer. E também é de filosofia isso aqui, né? Infecção do sítio cirúrgico, filosofia, filosofia, filosofia. Esquece a primeira parte da pergunta, tá aí para te enrolar. A respeito da antibiótico profilaxia, qual está correta? Essa é a única pergunta da questão. 4 letras. O uso de antibiótico profilático é desnecessário em cirurgias limpas. Depende, né? Lembra, cirurgia limpa, a priori, não precisa de antibiótico profilaxia. Agora, um paciente diabético, imunossuprimido, uma neurocirurgia, uma cirurgia cardíaca, eu vou fazer antibiótico profilático. Depende. Então a resposta não é a letra A, que é desnecessário. Não, não é não. Às vezes é necessário. Agora, olha a letra B. Eu achei isso aqui maravilhoso. A ação esperada dos antibióticos na profilaxia é diferente da terapia. Graças a Deus, é verdade, né? É verdade. Se eu quero fazer uma profilaxia, eu quero uma ação. Se eu quero uma terapia, é diferente. Se fosse a mesma coisa, seria o mesmo nome. Não existiria diferença. Não existe momento ideal para antibiótico profilaxia ser aplicada. Existe sim, 30 a 60 minutos antes da incisão, na indução anestésica. O uso de antibiótico durante o ato cirúrgico não é influenciado pela perda sanguínea. Claro que é influenciado. Se sangrar litros, tem que refazer a dose. A resposta de uma prova de R+ cirurgia, para você que quer ser cirurgião do trauma, urologista, vascular, sei lá o que você quer ser, uma resposta de uma questão de uma prova de residência médica é: a ação esperada dos antibióticos na profilaxia é diferente da terapia. Isso foi um gabarito. Está perdido, né? Enfim. Seguindo, em 2024 caiu acerto ou eras, tá? Cai várias vezes isso aqui, em várias provas, nessa prova também cai. Vale a pena aprender sobre o acerto ou eras, vocês já conhecem, são questões que a gente consegue também com filosofia responder. E aqui ele pede o exceto, e ele grita exceto. Obrigado, ajudou, né? Exceto. A abreviação do jejum pré-operatório, com permissão de consumo de líquidos claros até 2 horas antes do procedimento cirúrgico. Sim, muito bom. A abreviação do jejum, queremos. Deambulação precoce, se der no mesmo dia. Perfeito. Idealmente, sim. Hidratação intraoperatória vigorosa. Analgesia multimodal. Analgesia multimodal é maravilhoso. Eu vou com a pior aqui, né? Entre as opções, eu não quero fazer hidratação intraoperatória vigorosa. Eu quero fazer hidratação guiada por perdas, hidratação adequada. Não é nem restritiva nem vigorosa, é o adequado. E HDA? HDA, varicoso, blá blá blá, qual está correto? Né? Com relação ao algoritmo da HDA varicosa, qual está correto? É necessária a confirmação endoscópica para iniciar octreotide. Não, a gente já sabe hoje em dia que os vasopressores esplâncnicos, octreotide ou terlepressina, podem ser iniciados antes da endoscopia em um paciente com suspeita de varizes. Se a endoscopia mostrar que é úlcera, aí você suspende. Sua ressuscitação molêmica deve ser cuidadosa para não provocar ressangramento. Tudo bem, claro, né? O que é cuidadoso? Nós temos que ter cuidado em tudo nessa vida. Você não vai reanimar que nem um maluco. Nem no trauma a gente faz isso mais, né? A gente faz hipotensão permissiva quando possível, reposição por volume controlado. Então você vai reanimar conforme necessidade. A endoscopia digestiva deve ser realizada somente para diagnóstico. Não, a endoscopia digestiva é terapêutica, ligadura das varizes. O balão de Sykes-Tank-Blakemore deve ser utilizado em todos os casos. Todos forçou. Gabarito. Letra B. O balão a gente usa em pacientes instáveis hemodinamicamente, que não respondem à reanimação, que a endoscopia não dá conta do recado. Em 2025 caiu também a HDA. Não, caiu HDB, né? HDA, HDB. O que o paciente tinha? Tinha hemorragia digestiva, endoscopia e colono normais. A gente começa, geralmente, em hemorragia digestiva, a gente começa com endoscopia. Ah, tem entrorragia ou a endoscopia está normal, pode ter uma melena porque o trânsito é mais atrasado. Colonoscopia. Endoscopia e colono normal. Aí eu tenho que pensar em angiotomo, arteriografia, cápsula endoscópica, depende do caso. Um menino jovem, eu estou pensando em etiologias como o Meckel, por exemplo. Então eu posso ir para a angiografia mesentérica, é uma opção. A angiografia mesentérica mostrou o Meckel. E aí, Meckel sangrante, qual a conduta? Tira. Tira. E aí eu tiro com ressecção segmentar, englobando o divertículo e faço anastomose. Né? Eu não faço diverticulectomia. Não é boa essa conduta. Não preciso de uma ileocolectomia direita. E a embolização eu ia deixar para sangramentos em que estão dando algum grauzinho de repercussão. E não seria bom operar o paciente agora. Um paciente com um sangramento muito ativo, que não aguenta a cirurgia,
ou outras doenças, tá? O macro, você vai lá, tira e resolve o problema. Pessoal, temas quentes para a prova da Santa Casa que vão cair de novo. Vai cair questão de trauma, vai cair abdômen agudo inflamatório, vesícula diverticulite, apendicite, vai cair hérnia, com certeza, hérnia inguinal, hérnia de Spiegel é um tema quente, se você não lembra, e uma questãozinha ou outra de HDA. Tá? Muito mais importante do que os temas, vocês estão estudados, é a filosofia. É ser o ninja da aprovação. Temos que ser um ninja fazendo prova. Você não tem que conhecer tudo. Você tem que saber como a prova da Santa Casa funciona para você responder a questão do jeito que eles querem. Beleza? Muito obrigado. Espero que tenham aproveitado aí. Boa sorte na prova. Estamos juntos. Um abraço do professor Henrique. Fala pessoal, sejam aí bem-vindos à nossa correção, ao nosso raio-x da banca aí da prova da Santa Casa da Misericórdia de BH, uma prova bastante aí, clássica aí que a gente tem dentro aí das provas tanto de R1 quanto de R+. A gente vai falar um pouquinho sobre o aparelho digestivo, me chamo Juan, sou um dos professores da cirurgia do aparelho digestivo. Então, só para a gente conversar um pouquinho sobre essa prova, a gente já tem aí do edital da prova do ano para 2026, que vão ser 45 questões, como já aconteceu nos anos anteriores. Essa prova, ela classicamente tem alguns casos clínicos, mas que depois do caso clínico, o que ele quer te perguntar é uma coisa muito teórica. Então, ela não te pede muito sobre raciocínio diagnóstico, ele não te pede muito sobre você tratar aí complicações cirúrgicas, ele acaba sendo um pouco mais objetivo aí do jeito que ele te cobra as questões. E a CAD dentro dessa prova, ela não é muito diferente. A CAD, inclusive, chegando aí até 1/3, em alguns casos quase metade da prova, então é extremamente importante aí dentro da prova aí da Santa Casa. E o que a gente vê é que, de novo, tem essa questão aí das questões bem diretas, e a gente tem uma variação entre o que é questão fácil e o que é questão difícil. Eles não têm um meio termo, ou eles são questões bem diretas e fáceis, ou eles são questões um pouco chatas e até um pouco mais específicas, que não seria necessário aí cobrar, mas a gente está aqui para a gente conseguir matar esses principais problemas. Então, o que a gente vai falar hoje são sobre os temas que mais apareceram aí ao longo dos anos anteriores. Eu deixei um extra aí pra gente conversar sobre alguma coisa que é bem particular dessa prova, que a gente vai falar na sequência. Então, começando pra gente falar sobre doença do refluxo gastroesofágico. Lembrar dos sintomas cardinais que vão permitir te dar um diagnóstico empírico e já fazer um tratamento aí com o IBP. E se esse paciente responder, maravilha, mas se não, esse paciente pode ter alguns sintomas aí atípicos e você pode acabar sendo necessário algum exame além do seu próprio quadro clínico para fechar o diagnóstico de doença do refluxo. Lembrar que a gente já teve uma mudança aí dos critérios de Lyon, em que a gente sabe que os pacientes que têm esofagite do tipo A, aliás, a esofagite do tipo B, C ou D, já são diagnosticados com doença do refluxo, além dos achados aí da impedância de pH-metria, que é o padrão ouro aí para diagnóstico de doença do refluxo. E olha só o que é importante, a gente sempre vai associar o tratamento dos pacientes com IBP, mas a gente também vai associar com medidas aí não farmacológicas. Então, perda de peso, a gente vai pedir para esse paciente fazer atividade física, mudanças dietéticas, isso para todos os pacientes que tenham aí sintomas de refluxo, e se não responder, a gente pode inclusive conversar aí sobre tratamento cirúrgico para os pacientes. E olha como isso já apareceu no ano anterior. Quantas medidas terapêuticas indicadas para o manejo da doença do refluxo, qual que é a alternativa correta? Vamos de baixo para cima. Alternativa D. O tratamento cirúrgico para a doença do refluxo é uma opção de terapia a longo prazo, recomendada em geral para os pacientes que não respondem satisfatoriamente. Isso é falso. Geralmente a cirurgia a gente vai indicar para aquele paciente que toma IBP, tem uma boa resposta com os sintomas, mas que ele fica dependente do IBP para conseguir controlar esses sintomas. Os pacientes que não respondem aí adequadamente ao IBP, você até pode oferecer a estratégia cirúrgica, sabendo que a resposta aí à cirurgia não vai ser tão boa quanto naqueles pacientes que responderam ao IBP. Alternativa C. São classes terapêuticas para o tratamento da doença do refluxo. Os alcalinos, o alginato, não. Essas medicações não fazem parte aí do tratamento padrão ouro para o refluxo. O padrão ouro vai ser o IBP, quer seja o uso do omeprazol ou quer seja dos outros aí IBPs, inclusive os mais novos que a gente está saindo, alguns mais potentes e que inclusive têm se tornado aí as grandes recomendações que a gente tem, apesar de serem caros e não disponíveis aí no SUS. Agora, ranitidina, procinéticos ou inibidores aí, por exemplo, os alcalinos, isso não vai fazer parte aí do tratamento padrão
padrão ouro para a doença do refluxo. Alternativa B, para o alívio sintomático e a cicatrização da forma erosiva, a dose diária dos inibidores de bomba protrônica, o IBP, tanto o omeprazol, quanto o pantoprazol, quanto o rabeprazol, é de 40 mg, isso é falso. Cada um dos IBPs vai ter sua dose aí de ataque diferente, vai ter uma dose aí de manutenção diferente, isso é bastante variável, não é necessário você saber essas doses para essa prova, mas só entender que para tipos diferentes de IBP você precisava aí saber doses diferentes para o IBP. E a alternativa A, reduzir o peso corporal em caso de sobrepeso e obesidade, além de evitar refeições copiosas como alimentos gordurosos, álcool, chocolate, tomate, café, chá e bebidas gasificadas são medidas comportamentais para o tratamento da doença do refluxo que a gente vai fazer em todos os pacientes com sintomas de refluxo. Isso é correto, a alternativa correta aqui era a alternativa A. Lembrando só, então, como eu falei para vocês, que o tratamento cirúrgico do refluxo, que vai ser a fundoplicatura Nissen com a hiatoplastia, vai ser uma fundoplicatura total e que vai ser indicada principalmente para o paciente que teve aí sintomas que melhoraram com o uso do IBP. Se esse paciente não melhorou ou se teve uma melhora aí parcial, ele até pode ser candidato desde que eu confirme esse diagnóstico de doença do refluxo, mas sabendo que os resultados para esse paciente vão ser um pouco piores. E lembrar que eu também posso indicar a cirurgia nos pacientes que já têm a forma complicada, então com esôfago de Barrett ou que tenham aí estenoses pépticas do esôfago, esse paciente já tem indicação de abordagem cirúrgica, beleza? Vamos para um outro tema agora, que é o câncer coloretal, um outro tema queridinho para essa prova. Lembrar aí da diferença entre o estadiamento tanto do tumor de reto, quanto dos tumores de câncer cólon e de reto intraperitoneal. Lembrar que o estadiamento deles é diferente e lembrar que o tratamento deles também vai ser diferente. Lembrar que o que a gente mais tem de frequente são os tumores de lado esquerdo, tanto cólon esquerdo quanto sigmoide, e que eles vão levar principalmente a sintomas aí oclusivos, sintomas obstrutivos e alteração aí do hábito intestinal. Já os tumores de cólon direito geralmente se manifestam por mais sangramento e perda de peso e anemias aí de origem indeterminada. Lembrar também que a gente já tem um esquema aí de rastreamento bem estabelecido. Atualmente a gente fala aí de 50, a partir dos 50 anos pelo Ministério da Saúde, mas todas as sociedades já falam bastante sobre o início aos 45 anos, que o que a gente faz na nossa rotina, porque a gente tem visto aí uma precocidade importante do desenvolvimento do câncer coloretal na população. Lembrando que o padrão ouro vai ser com a colonoscopia, idealmente aí a partir dos 45 anos, a cada 10 anos. E olha como já apareceu em outros anos, inclusive no ano passado, a questão do câncer coloretal. Ele te pergunta aí, que é uma neoplasia que está em ascensão aí do ponto de vista de incidência, ele te pergunta a respeito aí do câncer coloretal, como eu falei para vocês, eles fazem questões aí bem diretas, qual das seguintes afirmações é correta? Alternativa A, a localização mais comum é o cólon transverso? Falso. A localização mais comum é o cólon esquerdo e o cólon sigmoide. Alternativa B, a ressecção cirúrgica não é indicada em caso de metástases hepáticas, isso é falso, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Mas lembrando que mesmo em pacientes com metástases hepáticas de câncer coloretal, a cirurgia pode sim ser curativa, desde que eu faça todo o tratamento aí completo para esse paciente. Alternativa C, o rastreamento por colonoscopia é eficaz na prevenção do câncer coloretal. Essa questão é um pouquinho problemática, porque não é bem a prevenção, e na verdade seria o diagnóstico precoce aí do câncer coloretal. Mas se você entender que você fazendo uma colonoscopia, você consegue diagnosticar um pólipo aí adenomatoso pré-maligno, você pode inclusive evitar que esse paciente evolua aí para um câncer coloretal. Então sim, faz sentido que ele ajuda aí na prevenção e também no rastreamento aí precoce do câncer coloretal. E por último, a obstrução intestinal é uma complicação rara em câncer de colo. Isso é falso, é a principal complicação que a gente tem no câncer de colo e o principal motivo aí de necessidade de abordagem na urgência para câncer de colo. Aqui, a alternativa correta era a alternativa C. E como eu falei para vocês, a gente ia conversar sobre o tratamento. Lembrar que o tratamento do câncer intraperitoneal vai ser principalmente cirúrgico, desde que não tenha metástase à distância. Se eu tiver metástase à distância, em especial para o fígado, eu vou avaliar se eu vou tratar primeiro o tumor sintomático, aí o primário, ou se eu vou tratar primeiro o fígado, ou se eu vou tratar os dois ao mesmo tempo, a depender aí da sintomatologia. Lembrar também que a gente tem a questão do reto extraperitoneal, tudo que é reto médio e inferior, tudo abaixo aí da reflexão intraperitoneal, que isso aí vai falar pra gente que é um paciente que se beneficia muito provavelmente de neoadjuvância, desde que ele seja um tumor bem baixo, que possa comprometer aí o esfíncter, ou que tenha aí algum fator de mau prognóstico, por exemplo, o N positivo, os linfonodos positivos. E uma coisa que outras provas não cobram, mas que essa prova gosta de cobrar, é a questão do estadiamento do câncer coloretal, que você precisa ficar ligado. Ah, mas é chato, não gosto de decorar. Eu sei, eu também não gosto, mas infelizmente para essa prova você precisa lembrar do estadiamento TNM, então o estadiamento do T1, tanto T1A quanto T1B para mucosa e submucosa,
do T2 para a camada muscular própria aí do órgão, T3 como subserosa e T4, que seja A quando só ultrapassa aí a serose e o peritônio, e o T4B quando já invade aí estruturas ao redor. Lembrar também do estadiamento linfonodal para os pacientes com câncer coloretal, que isso aparece nessa prova. Então, os pacientes que não têm nenhum tumor, nenhum linfonodo aí à distância vão ser N0. Lembrar que pacientes que têm N1 vão ser aqueles pacientes que tenham de 1 até 3 linfonodos, sendo que existe inclusive uma classificação, uma subclassificação entre N1A, quando é só um linfonodo, N1B, quando é de 2 a 3 linfonodos, N1C, quando você tem um depósito tumoral aí extraluminal ou extratumoral, e aí você tem os N2, que é quando você tem a partir de 3 linfonodos aí acometidos, então de 4 até 6 você tem o N2A, e a partir de 7 você já tem o N2B. E olha como isso já apareceu anteriormente, e não só nessa questão, mas em várias outras questões em vários anos anteriores. Uma paciente de 32 anos fez uma retossigmoidectomia por conta aí de uma neoplasia de reto sigmoide. Ele te fala que no produto aí dessa ressecção vinha uma lesão que invadia até a subserosa, estava ulcerado, e aí tinha inclusive embolização angiolinfática e tinha metástases em 5 de 22 linfonodos, era um N positivo. E ele te pergunta, qual que é o T desse tumor? Se ele invadia até a subserosa, aqui a gente está falando de um tumor T3. Ele te pergunta, com base aí nesses 5 linfonodos acometidos, qual que é o estadiamento linfonodal desse paciente? Então, como eu falei para vocês, de 1 a 3 a gente tem o N1, então aqui a gente já descarta a alternativa A e B. Se a gente tem de 4 até 6, a gente vai ter o N2A. Se eu tiver 7 e a partir de 7, eu vou ter o N2B. Como eu tenho só 5 aqui, a resposta é a alternativa C, é o N2A. Outro tema também frequente é a da cirurgia bariátrica. Lembrar das indicações de cirurgia bariátrica que a gente tem atualmente. Então, pacientes com IMC acima de 40, independente de sintomas, ou em paciente com IMC de 35 a 40, que é a obesidade grau 2, se o paciente tiver algum sintoma aí associado com a obesidade, quer seja DM2, quer seja hipertensão arterial, dislipidemia, síndrome da apneia obstrutiva do sono, entre outros. A gente tem recentemente também uma orientação aí para fazer a cirurgia metabólica naqueles pacientes que têm um DM2 de difícil controle aí, refratário, e que tenham um IMC aí compatível com obesidade grau 1. Lembrar também que existe uma mudança, uma tendência à mudança que aconteceu inclusive esse ano, que é de você anteceder aí as indicações, mas isso não está bem estabelecido, e se isso cair na prova, só fica ligado, porque já tem aí essa orientação de você indicar a cirurgia com IMC acima de 35, mas de novo isso não está bem estabelecido aí pelo Ministério da Saúde. Lembrar também das contraindicações para uma cirurgia dessas. Daquele paciente que não consegue entender o que vai fazer, o que não vai tomar as medicações, paciente que tem algum problema psiquiátrico descontrolado, algum problema psiquiátrico grave, problema cardiopulmonar aí grave, tudo isso vão ser contraindicações para você fazer uma cirurgia bariátrica. E aí a gente vai ter principalmente o bypass e o sleeve. Lembrar que o sleeve é a principal técnica restritiva e o bypass vai ser a nossa principal técnica mista. A gente tem também as técnicas que são predominantemente desabsortivas, como o switch duodenal ou como a cirurgia de escopinário, e a gente tem também outras técnicas aí que são puramente restritivas, como a banda gástrica ajustável, como o balão intragástrico. E aí o que ele perguntou nessa questão aí do ano passado foi isso. No tratamento da obesidade mórbida tem algumas técnicas que são consideradas como restritivas, qual dessas aí não é restritiva? Então, o balão intragástrico vai reduzir o tamanho aí do volume aí dentro do estômago, então sim, é uma técnica puramente restritiva. A banda gástrica, ela acaba fazendo aí uma obstrução aí a nível da transição esofágico-gástrica e acaba também funcionando como um componente restritivo, alternativa também correta. Por último, o sleeve gástrico, que é a nossa principal técnica utilizada do ponto de vista restritivo. Então aqui, a única que não era predominantemente restritiva e que nesse caso é uma técnica mista, é o bypass gástrico. E aí vem a pergunta, qual que vai ser a cirurgia que a gente vai indicar, para qual paciente que a gente vai escolher cada técnica. Lembrar que o sleeve ele vai ser usado para pacientes que têm uma emissão um pouquinho menor, então que estão aí por volta de 35 até 40 e pouquinhos. A gente vai geralmente deixar para aqueles pacientes que já têm alguma comorbidade ou que usam alguma medicação que precisa aí da absorção intestinal. E lembrar que o bypass vai ser usado principalmente para aquele paciente que tenha mais comorbidades, com peso mais avançado, ou principalmente para aquele paciente que tenha doença do refluxo gastroesofágico. Olha como isso já apareceu nos anos anteriores. O paciente de 45 anos tem um MCI de 49, um MC bem aumentado, um MC bem elevado, uma obesidade quase chegando a um super obeso. Ele é portador de hipertensão arterial,
está em uso de 2 medicamentos, ele também tem hiperinsulinemia, já querendo te falar que ele já tem uma síndrome metabólica, tem hipertrigliceridemia e ele também tem a apneia obstrutiva do sono. De falar na endoscopia que ele tem uma esofagite grau A, e cuidado, esofagite grau A não é igual à doença do refluxo, mas esse paciente já tem uma esofagite e já tem hernia atal. Se você fizer um sleeve nesse paciente, você com certeza vai deixar ele com doença do refluxo e você não vai ter uma perda de peso tão adequada para um paciente que tem MCAI de 49, e por isso que a melhor técnica para esse paciente vai ser o bypass gástrico. Banda gástrica ajustável a gente não usa mais nos pacientes, isso leva um quadro aí de pseudoacalásia com muitas complicações, e a ritoplastia com fundoplicatura, pelo amor de Deus, a gente não faz fundoplicatura em paciente obeso, porque a gente sabe que a válvula vai migrar. Então aqui, a melhor técnica bariátrica vai ser o bypass gástrico. Lembrar das complicações, tanto do bypass, quanto do sleeve, quanto das duas. Tanto do bypass, que vai ser a principal, vai ser a deiscência da anastomose gastrojejunal, mas que do ponto de vista aí de perda de peso e a longo prazo pode ter também as hernias internas, e o sleeve você pode ter a fístula da linha de Grampo, em especial a fístula aí do RIS, e você pode ter aí as torções aí, ou os grampeamentos incorretos, levando à torção do eixo gástrico, ou até mesmo as estenoses aí de incisura angular, e inclusive também o estômago em ampulheta, que são complicações só do sleeve. Lembrar também das complicações de ambas. Então, tanto do ponto de vista aí agudo pós-cirúrgico, então as complicações de TEP, de infecção de ferida operatória, de pneumonia e outras patologias, ou também aqueles pacientes que vão ter aí síndromes carenciais. E é isso que ele perguntou nessa questão. Tratamento cirúrgico da obesidade, blá, 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 blá. Qual das seguintes complicações é a mais comum após uma cirurgia bariátrica? Alternativa D, estenose anastomótica? Raro, isso não acontece. Geralmente, essas anastomoses grampeadas não tem problema. E se você tiver uma estenose, geralmente aí a raridade dos pacientes vai acabar só com uma dilatação endoscópica. Alternativa C, obstrução intestinal, uma coisa que a gente vê raramente. Abdômen superior geralmente não está tão associado aí com a formação de bridas, apesar de que você pode ter aí uma hérnia interna, mas que é uma complicação menos frequente do bypass gástrico. Refluxo gastroesofágico, não. Muito pelo contrário, o bypass gástrico ele serve aí para o tratamento aí para evitar que o paciente tenha doença do refluxo. Aqui a deficiência de vitamina B12 é sim uma das principais complicações que a gente vê no pós-operatório aí desses pacientes. Indo em frente, falar um pouquinho sobre câncer de estômago, também um outro tema querido. Lembrar dos principais fatores de risco, tanto do câncer difuso, que é aquele câncer que tem um pior diagnóstico, geralmente indiferenciado, quanto para o ponto de vista para o tumor histológico aí, intestinal, que é um que tem o melhor prognóstico, apesar de também ser um prognóstico aí um pouco reservado, mas que vai ser um tumor bem diferenciado, com uma metástase, geralmente vai ser do ponto de vista hematogênico, mas menos frequente, e aí o paciente geralmente é aquele clássico padrão aí do câncer de estômago, que é aquele paciente aí fumante, etilista, que provavelmente tem uma infecção por H. pylori, que é o nosso principal fator de risco do sexo masculino, enquanto que o tumor do tipo difuso vai acometer geralmente pacientes mais jovens e do sexo feminino, lembrando aí da associação com a mutação genética aí do gene CDH1, o gene da caderina, beleza? Lembrar então aqui que foi o que ele cobrou, o que ele está cobrando para você, os principais fatores de risco. Ele te fala aí sobre as neoplasias, blá 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 blá, e ele te pergunta, em relação ao câncer gástrico, assinale qual dessas aqui é o fator de risco mais associado com a doença. A gente tem consumo de álcool verdadeiro, também tem sim uma influência, mas a gente sabe que a infecção por H. pylori é o principal fator de risco no câncer gástrico. Se a gente trata H. pylori, a gente reduz exponencialmente aí o risco desse paciente evoluir aí com câncer gástrico. Tabagismo faz sim também parte aí de alguns fatores de risco, mas a dieta rica em fibras, isso na verdade acaba sendo um fator protetor aí, tanto para câncer gástrico quanto para outros tumores aí do trato gastrointestinal. Lembrar da classificação de Borman. Então, aqueles pacientes que tenham as lesões que são elevadas, que vai ser um Borman tipo 1, as lesões ulceradas, que é um Borman tipo 2, lesões ulcerainfiltrativas tipo 3, e aqueles pacientes que têm a linite plástica, que vai ter aqui infiltração profusa aí da submucosa, vai ser o tipo aí difuso, tipo 4, que é um de prognóstico bastante reservado. Lembrar também do tratamento, apesar de aqui não ser cobrado com tanta ênfase a questão da linfadenectomia e para quem que eu vou propor isso, mas lembrar que o paciente que é T1, eu posso submeter ele a uma ressecção endoscópica se ele tiver critérios para isso, então bem diferenciado, menor do que 2 centímetros, idealmente critérios aí absolutos com acometimento de até T1A, então um paciente com acometimento até da mucosa, mas você pode aí acabar ampliando isso com base aí nos critérios de Gotoda. Paciente T2 aí, a gente já vai para ressecção cirúrgica, e pacientes T3, T4 ou N positivo, você acaba indo para neoadjuvância aí naquele esquema FLOT que a gente já pode ter visto em outras aulas anteriores. Lembrar também da linfadenectomia. Se a gente for fazer uma linfadenectomia D1, que é só os linfonodos perigástricos, ou linfadenectomia D2, que é quando você acrescenta os perigástricos, também os linfonodos aí das cadeias vasculares principais. Lembrando que no câncer de estômago eu espero pelo menos aí 15 linfonodos ressecados.
Ele te pergunta, no câncer gástrico existe blá 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 blá, baseado nas classificações é correto afirmar que. Então, tipo, Borman é a classificação baseada em uma análise macroscópica das lesões gástricas, isso é verdadeiro. Sendo o tipo 2, que a gente viu que é uma lesão ulcerada, são lesões polipoides rodeadas por bordas elevadas, isso é falso, isso aqui é o Borman tipo 1, alternativa incorreta. Alternativa B, a classificação histológica de Lauren é a mais utilizada na diferenciação do adenocarcinoma gástrico intestinal ou difuso, isso é verdadeiro, a nossa forma histológica de classificação. Sendo que o tipo intestinal apresenta uma maior incidência em idades mais avançadas, geralmente no sexo masculino, e tem uma disseminação hematogênica. Isso é verdadeiro. O tipo difuso é mais precoce, a idades mais precoces, e o tipo de disseminação é mais linfática. Alternativa C. Em situação de câncer gástrico precoce e limitado à mucosa, um T1A, sem invasão linfovascular, não ulcerado e com tumor de 4 centímetros, não é possível a ressecção endoscópica. Seria possível se esse tumor tivesse 2 centímetros. Se tivesse até 3 centímetros, eu poderia por ressecção aí nos critérios ampliados, mas 4 centímetros, infelizmente, não tem como. Alternativa D, em tumores distais, opta-se por uma gastrectomia subtotal, isso é verdadeiro, como a linfadenectomia também pode dar para fazer, uma margem aí de 6 centímetros, a depender aí do seu tipo histológico, e uma reconstrução em BIHOT1, isso é falso. O BIHOT1 ele tem muitas complicações, inclusive o refluxo alcalino. Geralmente, depois de uma gastrectomia, a nossa reconstrução de escolha é o Y de Roux, aqui a alternativa correta era a alternativa B. Também no câncer de estômago, assim como no câncer coloretal, é cobrado também você conhecer aí o estadiamento. Um pouquinho parecido também com o câncer coloretal do ponto de vista do T, mas o mais importante, na verdade, vai ser o N, sendo que o N1 vai ser até 1 ou 2 linfonodos, e já o N2 vai ser de 3 a 6, e o N3, que a gente não tem no câncer coloretal, mas a gente tem no câncer de estômago, vai ser aquele paciente que tenha 7 ou mais linfonodos presentes. E olha como isso já apareceu antes. Fala de um paciente que fez uma gastrectomia total e ele fala para você que foi o achado aí da peça tinha uma infiltração até a serosa, tinha embolização linfática e tinha metástases em 5 de 24 linfonodos dissecados. Qual que é o estadiamento T de até o acometimento da serosa? Vai ser um paciente T4A. Se ele tivesse acometimento de outros órgãos, seria um T4B. Se fosse até a subserosa, seria um T3. E o T2 seria, se fosse invasão da camada muscular. E aí depois ele te pergunta, com base aí nesses 5 linfonodos acometidos, qual que é o estadiamento linfonodal? Como eu falei para vocês, de 1 a 2 é N1, a alternativa B está incorreta. Aí, de 3 até 6 eu tenho N2, de 7 para frente eu tenho N3, aqui a resposta, a alternativa N2. Você poderia não saber isso, e aí você conseguiria excluir aí com uma certa facilidade, entendendo que se tem linfonodo positivo, já não tem como ser N0. Se esse paciente aí fosse um N3, eu esperaria provavelmente mais linfonodos acometidos. Então você fica na dúvida entre o N1 e o N2, mas se você soubesse que entre 3 e 6 linfonodos no tumor gástrico, você vai ter um paciente tumor N2, beleza? Outro tema também frequente aí nessa prova são as patologias orificiais. Lembrar da doença hemorroidária, lembrar aí da diferença entre o que é a doença hemorroidária interna e externa, os graus aí das doenças hemorroidárias internas e os principais tratamentos que a gente tem, tanto os tratamentos não cirúrgicos que a gente vai aplicar para todos os pacientes, mas também o tratamento cirúrgico, quer seja excisional ou não excisional. E aí olha como já apareceu antes, uma paciente de sexo feminino de 46 anos de idade procura atendimento médico de urgência por conta de sangramento anal e gotejamento. No exame físico, o médico detectou que tinha um abalamento de mamilo hemorroidário posterior direito, proximal à linha pectínea, ou seja, acima da linha pectínea, querendo te dizer que é um mamilo hemorroidário interno, que exterioriza a manobra de Valsalva e que reduz espontaneamente. Lembrando aí da classificação, o grau 1 aí das hemorroidas internas não exterioriza, o grau 2 exterioriza, mas retorna sozinho, o grau 3 exterioriza e retorna manualmente se você fizer uma manobra, e o grau 4 não retorna, então aqui a gente está diante de uma hemorroida interna de segundo grau, grau 2, tá? A gente também poderia matar essa questão vendo que está acima da linha pectínea, então a gente já tiraria a alternativa B e a gente tiraria a alternativa B, e aí você teria que saber aí a classificação dos graus aí da doença hemorroidária. Lembrar também das fissuras anais, tanto as fissuras anais crônicas quanto as fissuras anais agudas. Então, as fissuras anais agudas que acontecem por hipertonia aí do esfíncter associado com um trauma local, isso vai levar aí a uma ulceração, a formação de uma perda de uma solução de continuidade com a musculatura do esfíncter, e quando cronifica, você começa a ter aí a papila hipertrófica e aí o mamilo hipertrófica, a papila sentinela, que é a trilogia aí, a tríade da fissura anal crônica.
Indo em frente, então, outra questão, o paciente procura cirurgião no consultório com relato de dor e sangramento às evacuações. Lembrar que as coisas que doem aí dentro das patologias anorretais são principalmente os mamilos hemorroidários externos e também aí as fissuras anorretais. E aí fala para você que tem dor intensa durante a evacuação e aí descreve, tem um sangramento vivo no vaso sanitário e dificuldade importante aí de limpar por conta aí dessa dor. E aí ele te pergunta, a descrição do quadro é, o que dói? Eu falei para vocês, ou é fissura ou é doença hemorroidária. Aqui ele te fala de doença hemorroidária interna, que a gente sabe que não dói por conta da inervação aí que acontece, que é uma inervação, nesse caso, não somática, uma inervação visceral. A fístula perianal, geralmente ela se manifesta por descarga aí de secreção aí purulenta, de mau odor, a gente não esperaria sangramento. A estenose anal poderia ter sim um pouco de dor, mas não vai ter sangramento, geralmente a queixa aqui seria de dificuldade para evacuar e alteração aí do padrão evacuatório. Aqui a nossa principal hipótese é a fissura anal aguda, resposta C. Outra patologia para você ficar ligado é a fístula anal. Lembrar que a fístula anal ela pode acontecer tanto de origem primária, quando você tem uma infecção aí, um abscesso anorretal que acaba evoluindo para uma fístula, ou também pode acontecer nos pacientes que tenham aí, por exemplo, uma doença de Crohn, que é uma patologia que está associada bastante aí com fístulas anais. Lembrar da classificação de Parkes entre as fístulas interesfincterianas, que são as mais frequentes, as transesfincterianas, as supra e as extra, musculatura aí elevadora e musculatura esfincteriana. Lembrar também da regra aí de Gutsal-Salmon, que pode aparecer na sua prova, para você prever qual que vai ser o seu orifício interno aí, com base aí no seu orifício externo dessa sua fístula. Já os abscessos anais, você tem que estar ligado que a maior parte deles acontecem de maneira primária por infecção, por obstrução das glândulas de Chiari, as glândulas de, você pode ver também como glândulas de Morgani. E uma coisa que chama a atenção é a localização desses abscessos, porque isso é uma coisa que já foi cobrado pela prova anteriormente. Então o que acontece? A gente tem principalmente os abscessos aí perianais, que são aqueles que a gente vê mais frequentemente, os perianais superficiais. A gente pode ter tanto interesfincterianos, como isquioretais, inclusive fazendo abscessos em ferradura, e a gente tem um tipo bastante clássico que é o supraelevador. E no caso do abscesso supraelevador, você tem que ficar ligado que isso pode estar associado com patologias intraabdominais, diverticulite aguda, por exemplo, apendicite, MIPA, patologias intraabdominais que podem levar aí a um abscesso supraelevador. E lembrar que abscesso no retal é igual a drenagem imediata. E olha como isso já apareceu antes. Paciente de sexo masculino de 68 anos vai no hospital por conta de uma dor intensa na região perineal. Esse paciente tem um aumento do volume aí nas últimas 48 horas, com aumento progressivo aí desses sintomas, então tá piorando. Ele tá febril, tá inclusive com sudorese importante, e o que chama atenção é que ele tem um abscesso perianal direito posterior com rubor, calor, dor à palpação e sensação de flutuação. Parando por aqui, a gente já saberia que qualquer coisa que ele te perguntar de conduta vai ser drenagem desse abscesso. Mas vamos em frente. No toque retal tem um abscesso e tem também uma lesão vegetante do canal anal aí proximal, com consistência endurecida e uma superfície irregular. Provavelmente isso deve ser um SEC de canal anal, mas não é isso que ele te pergunta, ele está te perguntando qual que é a conduta nesse paciente. Então é tipo, fazer o tratamento clínico só com antibiótico terapia e esperar a flutuação para drenar? Falso, a gente não espera a flutuação, a gente não vai ficar dando dias de antibiótico para depois drenar, a gente vai drenar esse paciente. E outra, indicar o tratamento cirúrgico radical, eu nem sei o que esse paciente tem aí do ponto de vista oncológico, eu preciso estadiar esse paciente. E às vezes o tratamento para um paciente com SEC de canal anal vai ser só o esquema Niagara, então não necessariamente vai ser abordagem cirúrgica para o câncer de canal anal. Alternativa B, fazer realizar a drenagem imediata aí desse abscesso, verdadeiro, como o paciente já está sob anestesia, ir lá e fazer uma biópsia aí dessa lesão, isso é verdadeiro, e aí você espera o laudo aí dessa lesão para tratar aí adequadamente, isso também é verdadeiro. Alternativa C, indicar o tratamento radical de imediato com amputação abdominoperineal. Pelo amor de Deus, eu não sei nem se esse paciente tem câncer. Primeiro eu vou diagnosticar e se for câncer eu vou tratar de acordo, quer seja esquema Niagara ou fazer uma amputação abdominoperineal. E por último, fazer somente a biópsia do tumor, que é o mais importante do momento. Pelo amor de Deus, se o paciente evoluir com Fournier, independente do que acontecer com esse tumor, ele vai morrer. Eu preciso tratar o abscesso no retal, eu preciso drenar esse abscesso. A alternativa aqui correta é a alternativa B. Por último, vamos para algumas coisas extras que aparecem nessa prova, que não aparecem em provas anteriores, para você ficar ligado que você precisa ir com isso decorado para sua prova, porque já apareceu muitas vezes e as pessoas erram, e é uma questão fácil para você matar. Você que vai ter relembrado isso, você vai conseguir responder isso. Lembrar dos cistos biliares e a classificação de Todani. Lembrar que uma parte dos cistos biliares tem uma associação com anomalias aí da junção bilio-pancreática, com refluxo aí do componente tanto pancreático quanto biliar. Isso é aí acreditado que se trata aí da fisiopatologia tanto dos cistos biliares do tipo 1 quanto do tipo 4, mas isso não se aplica para todos, e isso inclusive está associado com o risco de malignidade. Lembrar que os cistos do tipo 1 e os do tipo 4 são os que mais têm risco de malignidade,
Eu tenho tipo 1, que é quando eu tenho dilatações ou segmentares do colédoco, ou aí de toda a via biliar, tanto tipo 1A, 1B ou 1C, e a gente tem o tipo 2, que é quando eu tenho o divertículo verdadeiro aí da via biliar, o tipo 3, quando eu tenho a colédoco-cele, e lembrando que o divertículo do tipo 2, aliás, o Todani tipo 2, eu vou tratar com uma ressecção segmentar aí do colédoco, tirando esse divertículo. O tipo 3 eu posso tratar por via endoscópica, nesses casos eu posso inclusive só fazer uma ampulectomia para conseguir drenar melhor essa via biliar. Os tipo 4A e tipo 4B, que vão ser aqueles que têm a dilatação da via biliar principal, mas que também pode ter dilatação da via biliar intrahepática, e o tipo 5, que aí vai ser provavelmente os casos aí de doença de Karolick, quando tem dilatações císticas da via biliar intrahepática. Uma coisa que é importante é lembrar do tratamento no tipo 1, e é o que ele te perguntou aqui. O tratamento cirúrgico do cisto de colédoco Todani 1 deverá ser preferencialmente com ressecção dessa via biliar acometida, quer seja só do colédoco, se for segmentar, ou se for aí uma dilatação de toda a via biliar. E aí você vai fazer uma hepático-jejunostomia, você vai fazer uma derivação biliodigestiva para conseguir aí reconstruir essa via biliar. Fazer uma ressecção completa com hepático-duodenostomia, uma hepático-duodenostomia está associada com muitas complicações e não necessariamente o duodeno vai conseguir chegar até o hilo hepático para conseguir fazer uma anastomose. Geralmente a gente prefere fazer isso em Y de Roux. Alternativa C, fazer uma cistoenterostomia em Y de Roux. Isso aqui não é um pseudocisto pancreático, a gente está falando sobre lesões que têm risco de malignidade, então eu tenho que ressecar. E uma portoenterostomia com reconstrução intestinal, isso aqui a gente está falando da cirurgia de Kasai, isso não é o que a gente está pensando, a gente não está pensando em atresia de via biliar, aqui a gente tem que ressecar esse cisto, essa via biliar doente e fazer uma derivação biliodigestiva. Uma outra classificação que você precisa ficar ligado, que não aparece em outras provas, mas aqui frequentemente aparece, é a classificação de Johnson, que entra aí dentro do espectro aí da doença ulcerosa péptica. Lembrar que a úlcera péptica está intimamente relacionada com infecção por H. pylori. Mais ou menos 50% até 70% das úlceras gástricas são associadas com H. pylori e até 90% das úlceras duodenais estão associadas com H. pylori. E você tem que lembrar e decorar a classificação de Johnson. Lembrar que a classificação do tipo 1 e do tipo 4 são aquelas que têm hipocloridria, sendo que a do tipo 1 vai ser que acontece na pequena curvatura, a do tipo 4 vai ser que acontece principalmente na região mais proximal aí, geralmente na região paracárdica, na região de transição esofágico-gástrica. As do tipo 2 e do tipo 3, elas têm hipercloridria, sendo que as do tipo 2, e eu acho que é um jeito de você recordar, que o tipo 2 aqui tem em 2 lugares. Tipo 2 acontece tanto no corpo gástrico, principalmente na região mais distal pré-pilórica, mas também na região da úlcera, na região duodenal. Então, tipo 2 é igual a 2 úlceras. E a tipo 3 é a região pré-pilórica, a região aí do antro, que é uma que a gente vê frequentemente, e de novo, essa também está associada aí com hipercloridria. E por último, isso aí na forma aí de Johnson modificada, que é o tipo 5, que são aquelas úlceras associadas com algum uso de medicamento. E olha, isso já apareceu antes várias vezes. Paciente feminino de 61 anos de idade, fez uma endoscopia digestiva e aí fala pra gente que tem uma úlcera do fundo gástrico. E olha só o que ele fala, essa paciente estava em uso de anti-inflamatórios por conta aí de dores lombares. E te pergunta, com base aí na classificação anatômica de Johnson, qual que é a classificação desse paciente? Aqui ele te fala, ele te enfatiza que essa paciente estava fazendo anti-inflamatório, independente da localização. Isso aqui é uma úlcera do tipo 5, como a gente viu anteriormente. Outros temas que já apareceram antes para você ficar ligado. Então, doenças inflamatórias intestinais, do tratamento cirúrgico da doença inflamatória intestinal, você tem que estar ligado disso. Dá uma olhada em alguns conceitos de cirurgia robótica. Então, como funciona a cirurgia robótica, se ela é boa, se ela não é, onde que ela é melhor indicada, quais são as vantagens dela em relação à cirurgia videolaparoscópica e à cirurgia aberta. Apesar disso ser um tema de cirurgia geral, isso pode ser aplicado nas cirurgias do trato digestivo, e a gente tem também algumas patologias aí do baço. Então você saber aí quando que você vai operar, tirar esse baço, fazer uma esplenectomia, quando são aquelas patologias primárias do baço. E quando você tem uma patologia secundária que está infiltrando o baço, você não vai tirar esse baço, exceto se tiver alguma complicação, mas vale a pena você dar uma revisada nesses principais tópicos, beleza? Espero que vocês tenham uma boa prova, desejo uma boa prova aí para vocês, bons estudos, qualquer dúvida que vocês tiverem, fiquem à vontade aí para entrar em contato comigo, fico aí à disposição para qualquer problema que vocês tiverem, forte abraço, bons estudos e até mais!
Fala pessoal, professor Douglas para o nosso raio-x da banca da Santa Casa de Belo Horizonte. Eu vou trazer para vocês a revisão de emergências e terapia intensiva. E trazendo como temas quentes aí dessa revisão, temas que foram mais frequentes nos últimos anos: sepse, choque séptico, um clássico, morte encefálica, sedativos e ventilação mecânica. E o que eu vou dizer para vocês? Essa prova da Santa Casa, eu fiquei um pouco decepcionado nos últimos anos com as questões que caíram. Eu acho que eles falharam em muitas questões. Questões que potencialmente poderiam ter 2 gabaritos, questões com respostas que a gente não concordou muito, muitas questões anuladas. Eu acho isso até um desrespeito com o candidato que vai fazer a prova. E então, eu vou trazer aqui algumas questões para vocês que caíram, inclusive questões que eu considero polêmicas, questões que não foram tão bem feitas, mas que o objetivo principal é que a gente discuta, que vocês tentem entender e até no final a gente faz uma reflexão aí de como que vocês podem lidar com isso na prova, se esse ano eventualmente repetir esse padrão. Tomara que não, tomara que esse ano as coisas fiquem mais tranquilas, mas se repetir esse padrão, vamos lá, vamos dar dicas para vocês como é que vocês vão manejar essas questões potencialmente polêmicas. Começando com essa questão aqui de 2025. O paciente da entrada na UPA tem 82 anos e com relato de há 72 horas estar cursando com tosse associada à febre. Paciente bem orientado refere não ter comorbidades e faz uso apenas de simvastatina AS prescrito pelo posto de saúde. Ao examinar o paciente, apresenta frequência cardíaca de 108, PA de 95/65, respiratória de 23, saturando 99% em ar ambiente, abdômen livre e crepitações à ausculta pulmonar. Os primeiros exames solicitados são HB de 10.1, glóbulos brancos de 13.000, segmentados de 9.200, plaquetas de 44.000, TGO 27, TGP 43, bilirrubina de 1.3, uma creatinina de 2, ureia de 89. Sobre o diagnóstico e tratamento, assinale a alternativa correta. Então, aqui uma questão que aborda aí conceitos básicos de o que é sepse e o que não é sepse. Então, vamos trazer essas definições. Então, lembrem, qual que é a definição de sepse? Sepsis é uma infecção provável que leva a disfunções orgânicas novas. Essa é a definição filosófica de sepse, é uma infecção que cursa com disfunções orgânicas. Mas como que a gente diz que um paciente tem disfunções orgânicas? Pessoal, o score que é mais utilizado até o momento, é um score que é antigo, mas ele ainda é o mais utilizado, é o SOFA. O SOFA, ele é um score de avaliação de disfunções orgânicas. Ele simplesmente serve para dizer tem ou não tem disfunção orgânica. Então não está claramente registrado na Surviving Sepsis que sepse é infecção mais variação no SOFA de 2 ou mais. Mas isso frequentemente é utilizado porque o score mais utilizado acaba sendo o SOFA. E o Quick SOFA, qual que é a função do Quick SOFA? Pessoal, cuidado, o Quick SOFA, ele é simplesmente, apesar de ter esse nome aí do SOFA, ele é simplesmente uma ferramenta de triagem como várias outras. Ele é um marcador de gravidade. Então, aqueles pacientes que fazem 2 pontos ou mais dos 3 do Quick SOFA, eles são pacientes graves que provavelmente precisam ficar em sala de emergência ou UTI, eles precisam de monitorização. Então é para isso que serve o Quick SOFA. Ele simplesmente é uma ferramenta de triagem, não é para o diagnóstico de sepse. Então, para diagnóstico, para avaliação das disfunções orgânicas, o que a gente utiliza é o SOFA. E o que é o SOFA? Então, o SOFA é essa tabela que leva em conta aqui 6 variáveis, então, pulmão, coagulação, hepático, circulatório, neurológico e renal, e varia aí de 0 a 4 pontos. Então, o que a gente costuma dizer é que se uma pessoa tem uma infecção com uma variação de 2 pontos ou mais no SOFA, eu vou chamar isso de sepse. Então, vamos para a nossa questão. Deem uma olhada nesse idoso. Apesar dele estar bem clinicamente, vejam que ele tem plaqueta de 44.000, ele é plaquetopênico. E no SOFA, a plaquetopenia pontua, deem uma olhada ali. Coagulação, esse idoso ele vai pontuar 3 pontos só na coagulação. Só com isso aqui eu já diria que ele tem sepse.
ele tem uma bilirrubina de 1,3, que também pontua no SOFA. Então, dei uma olhada ali em hepático, de 1,2 a 1,9, 1 ponto. Então, aqui, ele já tem 4 pontos, e ele tem uma creatinina de 2. A creatinina de 2 também pontua, olha lá, 2 pontos. Então, esse paciente ele variou 6 pontos no SOFA. Então, variou porque está escrito aqui que ele não tem comorbidades prévias. Se ele não tem comorbidades prévias, eu imagino que aquele SOFA inicial dele era 0. E, portanto, ele variou 6 pontos no SOFA. Esse idoso, ele tem uma sepse. Ele muito provavelmente tem uma sepse e o foco mais provável é que seja pulmonar, porque ele está com tosse associada à febre. Então, esse idoso aqui, ele vai seguir um fluxograma de manejo de sepse, beleza? Então, vamos lá. Letra A. O paciente tem provável diagnóstico de pneumonia viral, devendo ser internado e início de oseltamivir. Pessoal, é difícil a gente falar aqui de pneumonia viral. Esse paciente ele não teve pródromos de coriza, de dor de garganta, de odinofagia, então de perda de cheiro, anosmia. Então ele não teve coisas para a gente pensar em quadro viral prévio. Aqui foi um quadro muito mais tosse associada à febre, e aí tá piorando. Isso aqui me parece muito mais um quadro bacteriano de fato. Letra B. O paciente tem diagnóstico de pneumonia adquirida na comunidade. É provável, devendo iniciar terapia oral, sendo uma opção a levofloxacin. O tratamento deve ser ambulatorial por 5 dias. Aí ficou ruim, porque eu tô com uma sepse. Eu vou dar alta para um idoso de 82 anos com sepse? Então, não, esse idoso ele vai precisar internar e vai fazer tratamento internado inicialmente com antibiótico terapia venosa, como é o que a gente faz para sepse. Letra C. O cálculo adequado do paciente deve ser pelo SOFA e não pelo Quick SOFA, uma vez que temos exames laboratoriais. Olha, essa alternativa aqui, aí começam as polêmicas aí da prova. Foi uma alternativa ruim, eu não entendi. O cálculo adequado do quê? Para dizer que ele tem sepse, para fazer uma triagem, porque são 2 scores que a gente pode utilizar. O Quick SOFA para eu mandar para a sala de emergência, o SOFA para eu avaliar disfunções orgânicas e falar se é sepse ou não é. Particularmente, eu acho que sim, está apropriado isso daqui. Eu tenho exames complementares, eu posso calcular o SOFA e, portanto, dizer que esse paciente tem sepse. Então, para mim, estaria certa a letra C. E a letra D fala, o lactato é um marcador isolado de mortalidade mais importante. A banca deu como gabarito a letra D. Isso aqui foi muito complicado, porque o lactato, ele é um marcador de mortalidade, mas ele não é o marcador mais importante. Então a gente tem outros marcadores, outras coisas prognósticas que são mais fortes do que o lactato. Uma delas é o livedo. Então, um Motley avançado indica péssimo prognóstico, mais forte, inclusive, do que o lactato. Então aqui foi uma resposta muito esquisita. E a letra C, na minha visão, ficou confusa, eu não entendi muito bem o que ele quis dizer, mas me parece adequado. Então, é isso, a banca deu como gabarito letra D de dado, não anulou essa questão, se manteve nesse gabarito. Particularmente, acho que foi uma questão bem complicada, beleza? Então, prosseguindo aqui para uma questão de 2024, na avaliação de um paciente em contexto de choque hemodinâmico, assinale a alternativa correta. Então, vamos ler alternativa por alternativa. O lactato é um marcador prognóstico no contexto de choque séptico, com sensibilidade e especificidade elevados, tendo a acurácia ruim na avaliação de resposta ao tratamento. Então, o erro dessa alternativa aqui está nessa sensibilidade e especificidade elevados. Então, olha que esquisito. A própria banca se contradiz em 2 questões, né? Então, na questão anterior, fala que o lactato é o melhor marcador, é o mais importante. E nessa questão aqui, eles colocam essa alternativa que está errada, porque a sensibilidade e a especificidade do lactato não são tão altas assim. Então, ele é um marcador prognóstico, mas ele não tem essa acurácia toda. E, de fato, ele tem acurácia ruim na avaliação da resposta ao tratamento. Então, está incorreta isso daqui, a letra A está incorreta. Letra B. Choque cardiogênico seria um diagnóstico corroborado pela presença de cavidades ventriculares pequenas e ventrículo esquerdo hiperdinâmico. Aí tá tudo errado, né? Então, o choque cardiogênico, ele aconteceria com uma cavidade ventricular grande e não estando hiperdinâmico. O ventrículo não bate. Então, para a cavidade ficar pequena, o ventrículo tem que estar hiperdinâmico, ele tem que estar batendo forte. No choque cardiogênico é justamente o oposto disso daqui. Letra C. Pacientes pós-infarto transmural
com suspeita de choque obstrutivo devem ser avaliados com ecocardiograma com suspeita principal de tromboembolismo pulmonar? Não, a suspeita principal desse choque obstrutivo é tamponamento cardíaco, então ruptura do miocárdio. E aí ele vai acabar fazendo um tamponamento cardíaco. E para fechar então, a única que pode ser o gabarito, letra D. Os dados que apoiam o uso do POCUS no contexto da sepse choque séptico ainda não corroboram mudanças em sobrevida após 30 dias, redução de vasopressores e realização de outros exames, que particularmente achei também uma alternativa ruim. Ela foi baseada nesse trabalho aqui, foi um trabalho publicado em 2019, que de fato mostrou que, a depender do grau de treinamento da pessoa que está utilizando o ultrassom, realmente o ultrassom pode ser uma arma, ele pode piorar desfechos. Agora, por outro lado, nas pessoas que têm mais expertise no uso do ultrassom, talvez seja uma boa ferramenta. Mas então, de fato, o que está dito aqui na letra D de dado, que os dados realmente ainda não corroboram mudanças de sobrevida, redução de vasopressores e realização de outros exames, é verdade. Como outras monitorizações. Na verdade, a gente não tem nenhuma monitorização que a gente consegue comprovar que melhore sobrevida. Então não tem nada que corrobore, por exemplo, monitorização cardíaca, monitorização da oximetria de pulso, monitorização da glicemia capilar. Monitorizações em geral dificilmente vão mudar sobrevida. Eu vou conseguir fazer um trabalho que mostre melhores desfechos, assim como é o caso do ultrassom, beleza? Então tudo bem, uma questão que eu acho que poderia ter pegado tópicos melhores, mas está correto, o gabarito é a letra D de dado. E aí uma questão de 2023. Paciente foi admitido com choque séptico no hospital, evoluindo com piora das escórias nitrogenadas e ira cadigo 3. Houve necessidade de hemodiálise, a qual foi iniciada com um catéter duplo lumen em veia femoral esquerda. O paciente evoluiu com melhora hemodinâmica, sem sinais de choque, afebril a 72 horas. E permanecendo em UTI apenas por necessidade de terapia renal substitutiva. Foi realizada, então, cultura de refluido do catéter. Dos resultados a seguir, assinale a alternativa que não indica obrigatoriamente a retirada do catéter. Aí aqui, bom, mais uma questão que eu acho complicada, que dá para responder essa daqui, tudo bem, mas por que você coletou uma cultura se o paciente está indo bem? Ele está febril, melhorando, sem choque? Por que coletou uma cultura do catéter? Que aí é o outro ponto. Se crescer um bicho no catéter, não carreguem esse conceito para vocês. Para a gente falar de infecção da corrente sanguínea, não pode ser sangue do catéter. Tem que ser uma hemocultura periférica. O sangue do catéter infere somente colonização do catéter e não necessariamente doença associada. De qualquer maneira, vamos fingir aqui que o paciente estava ruim, que coletou uma hemocultura periférica. E aí, qual desses bichos aqui vocês não precisariam retirar o catéter? Então, vamos fazer a revisão de infecção de corrente sanguínea. De quando que a gente precisa obrigatoriamente retirar o catéter? Então, se o catéter for de curta permanência, a gente precisaria obrigatoriamente retirar o catéter, que inclusive é o caso da questão. Se eu estou diante de uma infecção de corrente sanguínea por um catéter de curta permanência, a conduta é retirar o catéter. Mas tudo bem. Quadros graves, então, de choque, de endocardite, de embolia séptica, tem que retirar o catéter. E, para responder a questão, os bichos do mal. Bicho do mal tem que tirar o catéter. Então, se é Staphylo aureus, Pseudomonas, fungo ou bacilo gram-negativo multidroga resistente, tem que tirar o catéter. E quando que se considera manter, então? Eu posso pensar em manter o catéter no paciente que está estável, sem complicações, então sem bichos do mal, e que o catéter seja de longa duração, beleza? Lembra então que se for fungo, a gente vai tratar com equinocandina, então micafungina, caspofungina, anidulafungina, vai fazer um fundo de olho para ver se tem endoftalmite e vai fazer um ecotranstorácico e tomo de abdômen se houver candidemia persistente, para ver se eventualmente tem endocardite, para ver se tem abscesso hepatoesplênico. E o que a gente cobre empiricamente? Então, se eu não tenho cultura ainda, eu vou cobrir empiricamente MRSA e Pseudomonas, tanto que um esquema muito utilizado é vancomicina e ceftazidima. Aí depois saiu a cultura, descobri qual é o bicho, aí eu guio para tratar esse bicho, beleza? Então, novamente, voltando aqui para a questão, primeiro de tudo, com todas
as críticas a essa questão, se eu estou diante de uma infecção de corrente sanguínea de fato e o catéter é de curta permanência, eu retiraria independente do bicho. E, para dar esse diagnóstico, não é com a cultura do refluido do catéter, é com hemocultura periférica. Mas desses aqui, qual seria plausível da gente manter o catéter? Cândida não pode, é bicho do mal. Pseudomonas é bicho do mal. Staphylo aureus é bicho do mal. Klebsiella sensível a ceftriaxone, aí não é um bicho do mal, então é um bacilo gram-negativo, mas não é multidroga resistente, a gente pode considerar manter o catéter e fazer tratamento sistêmico em lock terapia, novamente isso para catéter de longa permanência, o que não é o caso da nossa questão aqui. Beleza? Então, gabarito correto, letra D de dado. Então, vamos agora para mais uma questão, vamos falar sobre morte encefálica. Com uma questão aqui de 2024. O diagnóstico de morte encefálica exige importante rigor técnico e legal da equipe médica assistente, podendo representar grande impacto ético e emocional aos envolvidos. Nesse contexto, é correto afirmar que... E aí, então, aqui uma questão protocolar. Pessoal, morte encefálica é um negócio que é protocolar, é saber o protocolo do CFM de 2017, não tem jeito. E o que diz o protocolo? Quando a gente fala em adultos, para abrir um protocolo de morte encefálica, eu preciso de uma causa conhecida. O que é uma causa conhecida? Uma lesão em sistema nervoso central que seja capaz de levar à morte encefálica. Muito cuidado, pessoal. Um erro muito frequente é: eu não sei por que o meu paciente teve uma parada cardiorrespiratória, agora ele está em morte encefálica. Mas como eu não sei o motivo da parada, eu não posso abrir o protocolo. Isso é falso, você pode abrir o protocolo mesmo sem saber a causa da parada. O que você precisa, quando a gente fala em causa conhecida, é ter uma lesão que justifique morte encefálica. Então, isquemiou o cérebro inteiro, isso justifica morte encefálica. Tem um sangramento gigantesco que eu não sei de onde veio. Isso justifica morte encefálica, beleza? E eu preciso então de 6 horas de observação hospitalar ou, se for pós-parada, 24 horas, beleza? Então, na maior parte dos casos, 6 horas. Se for encefalopatia hipóxia isquêmica, 24 horas de observação. A gente precisa de 3 etapas, então. São 2 exames clínicos, o teste de apneia e um exame complementar. Os exames clínicos, eles precisam de 1 hora de intervalo entre eles. Então, 2 médicos capacitados, com 1 hora de intervalo entre eles, vão fazer o exame clínico. O teste de apneia, lembra então que para fazer o teste de apneia eu preciso de um CO2 inicial de 35 a 45, e aí quando eu desconecto o paciente do ventilador, eu preciso que o CO2 dele venha maior do que 55 e sem movimentos respiratórios. Então, por exemplo, um paciente que estava com 40 de PCO2, desconectei do ventilador, ficou lá 10 minutos sem movimentos respiratórios e o CO2 veio 56, beleza? Aí é um teste de apneia compatível. E eu preciso de um exame complementar que pode ser qualquer um desses aqui. Então, Doppler transcraniano, angiografia, eletroencefalograma ou cintilografia cerebral, beleza? Não existe ordem entre esses exames, você pode fazer qualquer um dos exames primeiros. Com muita frequência, o exame complementar, que é o menos disponível desses todos, acaba sendo o último. Mas ele também pode ser o primeiro, ele pode abrir o protocolo. Então não existe uma ordem sacramentada aqui entre esses exames, beleza? Dito isso, vamos voltar para a nossa questão, que pergunta justamente sobre isso. Então vamos lá, vamos alternativa por alternativa. Letra A. A conclusão do protocolo no adulto deve ocorrer com pelo menos intervalo de 24 horas entre os 2 exames clínicos? Não, isso é falso, é 1 hora entre os exames clínicos. Letra B. Em paciente com craniotomia, é preferível a realização do diagnóstico por análise de fluxo encefálico. Não tinha como a questão aqui da Santa Casa não ter uma polêmica, né? Então, pessoal, isso daqui é complexo, veja bem. Pacientes com craniectomia, de fato, eles normalmente, o fluxo encefálico, ele pode ser alterado quando você tem craniectomia. Então, você encontra fluxo quando esse paciente não tem. Então, quando é uma craniectomia, às vezes, pode ser que seja melhor fazer um eletroencefalograma, mas também não tem problema você fazer análise de fluxo. Então, não é contraindicado, você poderia fazer.
Mas, então, preferível, ficou uma opção meio esquisita. Então, vamos considerar que está incorreto isso daqui. De fato, na maior parte dos centros, a gente avalia morte encefálica por análise de fluxo, que é muito mais disponível do que o eletroencefalograma. Mas, tudo bem, vamos considerar que está incorreta, porque se for craniectomia e não craniotomia, como ele disse aqui, aí sim a análise de fluxo potencialmente pode ser ruim. Beleza. Incorreta, então. Letra C. A conclusão do protocolo de morte encefálica no adulto deve ocorrer com um intervalo de pelo menos uma hora entre os exames clínicos. Aí tudo bem, essa aqui está certa, sem sombra de dúvidas, é o que diz o protocolo. Letra D. Em pacientes menores de 2 anos, é proibida a realização do protocolo de morte encefálica. Isso é falso. Você pode fazer o protocolo de morte encefálica. Para crianças, então, menores do que 2 anos, existem particularidades que vocês não precisam saber porque não cai na prova de clínica. Mas você pode sim fazer o protocolo de morte encefálica, beleza? Então, gabarito correto, letra C, com essa questão aí que a letra B ficou uma alternativa meio complexa. Mas tudo bem. Vamos mudar de tópico, vamos falar de sedativos agora então com uma questão que caiu em 2024. Em um plantão, decide-se por realizar intubação orotraqueal de um paciente. Cenário: idoso, internado por neoplasia de base de língua, com redução de abertura da boca, apresentando-se em contexto de choque hemodinâmica de origem séptica de foco urinário. Pelo cenário clínico, assinale a alternativa que apresenta a melhor proposta de sedação entre as descritas para o cenário mencionado. Então vamos lá, a gente vai intubar um idoso com uma via aérea potencialmente bem difícil por conta dessa neoplasia de base de língua e que ainda está em choque hemodinâmico. Então a via aérea é bem difícil, anatômica difícil e fisiológica difícil. Vamos ver. Então, letra A, Propofol associado a ketamina. Letra B, ketamina ou etomidato associado a bloqueador neuromuscular. Letra C, é uma contraindicação ao uso do fentanil como pré-droga. Ou letra D, ketamina em doses iniciais cautelosas. Então, vamos discutir um pouquinho sobre sequência rápida e como que a gente pode fazer a intubação desse paciente. Então, lembra quando a gente fala em sequência rápida de intubação? A sequência rápida é o sedativo mais o bloqueador neuromuscular. Se eu for fazer uma sequência rápida de intubação, eu posso utilizar 3 sedativos. Então, Propofol, etomidato e ketamina. O Propofol, o maior problema dele é a hipotensão que ele causa. Ele frequentemente causa uma hipotensão lascada. Então é ruim para a gente utilizar em pacientes em choque circulatório, como era o caso. Então o Propofol é pouco utilizado na emergência e na UTI para intubação. Ele é muito utilizado no centro cirúrgico. Na emergência e na UTI, aí é menos. O etomidato é uma boa medicação, tem boa tolerância hemodinâmica. O grande problema dele é que ele cursa com uma insuficiência adrenal temporária. Então existe uma discussão se no choque séptico é uma boa você ficar utilizando etomidato, embora a gente não tenha uma evidência forte para contraindicar o uso dele. E a ketamina, ela é uma medicação bem interessante porque ela tem um efeito simpatomimético, ou seja, ela causa taquicardia e hipertensão, então ela é boa para pacientes em choque circulatório. E como outra vantagem, ela não inibe o drive respiratório quando você vai fazendo doses baixas dela. E, portanto, ela permite o que a gente chama de intubação acordado, que não é uma sequência rápida de intubação. A intubação acordada se consiste em utilizar doses baixas de ketamina e tentar intubar o paciente com ele respirando ainda, porque aí se falhar a via aérea, o paciente pelo menos consegue continuar respirando. Beleza? Então é uma alternativa em cenários de via aérea potencialmente muito difícil. Os bloqueadores neuromusculares, os 2 mais utilizados são o succinilcolina e o rocurônio. Então, o succinilcolina, que é a succinilcolina, que eu trouxe o nome comercial. Então, succinilcolina e succinilcolina, tá bom? É a mesma coisa. Início de ação rápido, meia-vida curta. E cuidado, porque o succinilcolina, a succinilcolina, cursa então com uma hipercalemia transitória. Então, é uma má ideia se o paciente já tem hipercalemia. O rocurônio, ele tem início de ação um pouquinho mais lento e meia-vida um pouquinho mais longa. Então ele é uma alternativa à succinilcolina nesses casos de hipercalemia. Só cuidado que a succinilcolina faz efeito muito rápido, o rocurônio ele leva aí quase 1 minuto para ele fazer efeito. Então ele demora um pouquinho mais a fazer efeito do que a succinilcolina. Como pré-medicações, nós temos 2 que são opcionais. Então, fentanil e lidocaína. O fentanil eu uso se eu visar simpatólise. Então, por exemplo, eu estou diante de uma emergência hipertensiva.
Então, uma dissecção da aorta, um AVC hemorrágico, eu quero baixar a pressão do meu paciente, aí o fentanil é uma opção. Que lembre que a complicação de fentanil em doses altas é a síndrome do tórax rígido, que é raro de acontecer, mas volta e meia cai em prova isso daí. E a lidocaína a gente pode utilizar em caso de crise de asma, porque a lidocaína tem um efeito broncodilatador, beleza? E aí, voltando aqui para a nossa questão, a gente vai entubar um idoso com câncer de base de língua e com choque hemodinâmico séptico. Pessoal, essa via aérea é fácil? Acabei de falar, uma via aérea é bem difícil. Então, para esse caso aqui, é uma ótima escolha a gente fazer uma intubação acordada para esse paciente. Isso é uma verdade. Como diz a letra D de dado, ketamina em administração em doses iniciais cautelosas é a opção preferida, considerando o estado hemodinâmico e a segurança relacionada aos riscos da via aérea. Perfeito. Aí vamos para as outras. Letra A. Propofol associado à ketamina, tendo em vista a segurança da droga no contexto hemodinâmico? O Propofol é uma péssima escolha aqui, porque eu estou diante de um choque circulatório. Lembra que o Propofol causa hipotensão, então a ketamina sim, o Propofol aí não. Letra B. Ketamina ou etomidato associados a bloqueio neuromuscular. Com administração habitual é a melhor opção, considerando o estado hemodinâmico e o contexto da via aérea. Pessoal, vamos lá. Se eu faço ketamina e etomidato e bloqueio esse paciente, olha, ou você intuba ou já era. Porque senão você vai perder aqui, esse paciente vai falecer. É por isso que aqui a sequência rápida é uma escolha que talvez seja ruim, talvez realmente seja de bom tom pensar numa sequência atrasada, que a gente chama então, uma ketamina numa dose mais baixa, fazer uma intubação acordada, evitar fazer bloqueio neuromuscular, porque se der errado, se você não consegue intubar, o paciente ainda continua ventilando, beleza? Então é por isso que aqui a sequência rápida seria uma má escolha. Letra C. É uma contraindicação o uso do fentanil como pré-droga. Olha, aqui, para a gente manter as polêmicas nas questões. Fentanil é uma boa ideia aqui? Não, é uma péssima ideia. O paciente está em choque hemodinâmico séptico, eu não vou utilizar fentanil. Agora, ele é contraindicado? Não, ele não tem uma contraindicação formal de ser utilizada. Eu não utilizaria, ele não está indicado, mas também não está contraindicado. E, portanto, está incorreta essa alternativa. Então, aqui, a alternativa para manter as polêmicas aí de todas as questões aí da Santa Casa de Belo Horizonte, beleza? De qualquer maneira, a letra D, sem dúvidas, está correta, bem apropriada, e é o gabarito correto da nossa questão. E aí vamos agora para uma questão de 2023. Em terapia intensiva, a correta sedação e analgesia são muito importantes para evitar tempo excessivo de internação e complicações associadas a oversedation. Ele quis meter um inglês aí no meio do enunciado. Sobre os principais agentes da analgesia e sedação, é incorreto afirmar. Então vamos lembrar aqui dos sedativos, então. Então, os principais sedativos que a gente utiliza são Propofol, Midazolam, Dexmedetomidina e ketamina. Aqui, sedativos para infusão contínua. E aí, o que eu preciso que vocês lembrem, então? O Propofol, o grande problema dele é a simpatólise que ele causa muita hipotensão. E ele causa, então, um efeito sedativo e de amnésia. O Midazolam, ele é parecido com o Propofol. Então, o problema do Midazolam é que a meia-vida dele é muito errática. Então, o tempo de ação dele é muito errático porque os metabólitos do Midazolam são ativos. A Dexmedetomidina é uma medicação, então, diferente porque ela tem efeitos interessantes. Ela causa um efeito duplo de analgesia e sedação. Então, além de analgesia e ansiólise, essa paciente, o dexmedetomidina, ela também causa, então, sedação, amnésia e analgesia. Ele tem esse efeito duplo de sedativo e analgésico, beleza? A dexmedetomidina, assim como essas outras medicações, ela tem um efeito simpatolítico, ou seja, ela tende a causar bradicardia e hipotensão. E para fechar, a ketamina, parecida com a dexmedetomidina, ela também tem esse efeito duplo de analgesia e sedação. Agora, a maior particularidade da ketamina é que, ao contrário de todos os outros que são simpatolíticos, ou seja, eles tendem a causar hipotensão, a ketamina ela tem um efeito simpatomimético, ou seja, ela tende a causar taquicardia e hipertensão. E mais do que isso, ela tem um efeito broncodilatador, então ela é uma boa opção, por exemplo, em pacientes em crise de asma. Beleza? Então, vamos agora para a nossa questão, que pede a alternativa incorreta. Então, vamos lá. Aqui eu já até marquei aqui um negócio incorreto na letra C, mas tudo bem, vamos alternativa por alternativa. Letra A. Idealmente, a analgesia deve ser feita em intervalos regulares ou de modo contínuo.
Isso é uma verdade, é uma má ideia você ficar fazendo analgesia sob demanda, salvo se for dor muito esporádica. Agora, se é um paciente que tem uma dor constante, você deveria pensar em analgésicos constantes ou até em bomba de infusão contínua, e não ficar esperando o paciente ter dor para ir lá fazer. Então, o ideal é que o paciente nunca tenha dor, ele esteja sempre sob efeito de medicação. Então, tá correto. Letra B. São efeitos colaterais dos opioides as alucinações, a hipotensão, a liberação de histamina, vasodilatação periférica, o ilho paralítico, o prurido e o aumento da pressão intracraniana. Pessoal, aqui mais uma das questões polêmicas aí. Olha, ele colocou efeitos colaterais raríssimos. Então, alucinações, hipotensão são coisas raras de acontecer. Liberação de histamina são descritas, mas são raras de acontecer. O ilho paralítico ele é frequente e o aumento da pressão intracraniana ele é bem questionável. Tem alguns trabalhos que mostraram que talvez opioides possam aumentar um pouquinho a pressão intracraniana. Mas tudo bem, vamos considerar que isso aqui está correto e vamos para a próxima. O Propofol atua sobre receptores GABA, beleza, inativando-os, o que causa um sono hipotalâmico, aqui tá certo. Leva à amnésia, beleza, tem efeito ansiolítico, beleza, anticonvulsivante tem também, e broncodilatador e analgésico. Não, aí aqui a medicação que teria um efeito mais ou menos parecido com esse que ele está trazendo aqui seria a ketamina. A ketamina ela tem efeito broncodilatador e também analgésico, mas o Propofol, não, ele não tem efeito broncodilatador e nem analgésico. E a letra D, a dexmedetomidina é um receptor alfa-2 agonista com potencial sedativo e analgésico, beleza, aqui tá certo. Possui efeito bradicárdico e hipotensor, também tá certo. E possui metabolismo hepático e renal, como todas as medicações praticamente que existem na face da Terra. Isso aqui está correto. E, portanto, ele pede a alternativa incorreta, é a letra C, por conta desse finalzinho dela. Beleza? E aí, para a gente fechar, vamos falar sobre ventilação mecânica. Então, paciente de 54 anos, masculino, admitido com quadro de dispneia importante e dessaturação grave. Foi submetido à intubação de urgência e colocado em ventilação mecânica. A radiografia da admissão apresentava o seguinte padrão. Então, uma SARA, né? Então, tá bem evidente um infiltrado pulmonar bilateral sem muita discussão. No momento da admissão, apresentava alguns exames coletados na urgência. Gasometria arterial, PaO2 de 46, FiO2 de 21%, um dedímero de 410, troponina negativa, proBNP de 18. Então, um monte de exame inútil que não serviu para nada para nós, só a gasometria arterial ali. Sobre o manejo da ventilação mecânica deste paciente, é incorreto afirmar. Então, mais uma questão que pede o que é incorreto. Então, vamos lá. Letra A. Objetivar pressão de platô menor do que 30 centímetros de água. É uma verdade? Isso aqui é um pilar da ventilação mecânica na SARA. Isso aqui é uma verdade. A gente vai mirar num platô menor do que 30. Letra B. Em caso de falha, a prona pode ser uma conduta terapêutica. Ficou esquisito isso aqui, mas a prona pode ser uma conduta terapêutica. Então essa paciente ela está com uma PF aqui de... vai dar um pouquinho mais aí de 150, na verdade, né? Então, 46 e FiO2 de 21%. Tá bem hipoxêmica, esse paciente você tem que subir essa FiO2 aqui, mas sim, se eventualmente falhar, a prona pode ser uma conduta, não para agora, mas para os próximos tempos. Então, ok, tá correto isso daqui. Letra C. Manter PaO2 entre 80 e 95. E aí? Ou letra D, manter baixo volume corrente, objetivando 4 a 8 ml por quilo de peso ideal. Então vamos lá, vamos discutir aí mais uma questão polêmica que caiu na Santa Casa. Quando a gente fala em alvo de saturação no paciente crítico, a gente tem uma série de ensaios clínicos. Então, aqui eu trouxe para vocês o Oxygen ICU, o LOCO-2. Aqui embaixo eu trouxe o ROX-ICU, então tem vários ensaios clínicos que avaliam coisas distintas. Então o que eu consigo dizer baseado em tudo que é ensaio clínico aí para vocês? Esse ensaio clínico aqui de cima, o Oxygen ICU, ele mostrou que alvos de saturação muito altos estão associados a piores desfechos. Então hiperóxia piora o desfecho do paciente crítico. Então não é bom você deixar o seu paciente saturando lá 99, 100%. Isso piora os desfechos dele, beleza? Por outro lado, esse trabalho aqui do meio, o LOCO-2, ele mostra que alvos de saturação muito baixos, próximos ali de 88%,
talvez sejam deletérios, talvez sejam perigosos, embora foi um trabalho que não consegue comprovar bem isso. Tá bom, Douglas, no fim das contas, seja direto, qual é o alvo de saturação? E minha resposta é essa daqui: não sei. Porque os nossos trabalhos, eles não chegam em um consenso de qual que é o alvo clássico de saturação. E aí, o que eu vou dizer para vocês? A boa notícia é que está rolando um ensaio clínico que é o chamado Mega-ROX, que eles querem, lá na Austrália, está acontecendo, que eles planejam randomizar 40 mil pacientes. Então, eles vão fazer um ensaio clínico imenso para a gente poder responder melhor qual que é o alvo de saturação dos doentes críticos. Mas, atualmente, a gente não sabe. Então, no momento, em geral, de 88% a 96% é um alvo ok, mas com mais frequência a sugestão é que fique de 92% a 96% para a maior parte dos pacientes. E a PaO2 de 60 a 105, sendo 80 a 90 um valor que é aceitável para a maior parte dos pacientes. Beleza? E aí vamos voltar para a nossa questão. Então a nossa questão, ele pede a assertiva incorreta. E ele coloca que a assertiva incorreta aqui é a letra C, manter uma PaO2 de 80 a 95. Que olha, esse alvo estaria adequado para essa paciente? Estaria adequado para essa paciente. Então de 80 a 95 é um alvo adequado. É só esse alvo? Não, você poderia ser um pouco mais abrangente. Mas, particularmente, achei uma coisa muito ruim ele colocar isso aqui como um gabarito incorreto, porque é uma alternativa, 80 a 95 tá entre aí um gap aí que a gente tolera, que a gente acha aceitável, mas ele coloca como incorreta. E aí vamos para a letra D. Manter baixo volume objetivando 4 a 8 ml por quilo de peso ideal. Novamente, polêmica, porque olha, o guideline da ATS e da ESICIM, então 2023-2024, ele realmente coloca 4 a 8 ml por quilo como aceitável, e não só 4 a 6. Então, de fato, 4 a 8 ml por quilo a gente pode considerar correto na SARA, baseado nos guidelines mais recentes. E embora com mais frequência em literatura nacional, o que boa parte das instituições ainda aplicam é 4 a 6. Então, inclusive, na minha opinião, a D é mais incorreta do que a C. Eu daria como gabarito aqui letra D, mas mais uma questão polêmica aí para a prova da Santa Casa, beleza? Então, de ponto-chave, como vocês viram, acho que todas as questões que eu corrigi aqui teve alguma coisa que eu falei, olha, isso aqui ficou meio ruim, né? Então, é bem frequente ter questões polêmicas, não só de UTI, tá? Não só de UTI e emergência. Todo ano tem muitas questões anuladas, infelizmente, nessa prova. Agora lembrem que isso é difícil para você e também para o seu concorrente. Então a sugestão individual que eu vou dar para você, olha, você está numa questão que você não está conseguindo ir para frente, que você fica assim, que a angústia surge quando é um tema que a gente sabe e não consegue responder, né? Que você fica assim, mas meu Deus, eu sei muito esse tema, mas eu não estou conseguindo responder. Pessoal, não agarra na questão, porque se você sabe muito um tema e não está sabendo responder, olha, é muito possível que esteja nisso daqui, uma questão polêmica, que vai caber recurso e potencialmente vai ser anulada. E se não for anulada, é uma coisa que é ruim para você com certeza, é um desrespeito a você que estudou, mas também vai ser ruim para o seu concorrente. Então não fica travado, porque senão você se sabota. Então tá lá numa questão, travou, vai lá, segue o jogo, vai fazer outras questões e vai acertando as questões que estão bem feitas, beleza? E os tópicos aqui que caíram com mais força nessa prova foram sepse, choque séptico, infecções nosocomiais, sedativos, morte encefálica e ventilação mecânica. São os tópicos que eu sugiro fortemente que vocês deem uma revisada aí com calma, com carinho para tentar fazer essa prova. Tá bom, pessoal? Então, foi um prazer estar com vocês. Um grande abraço e a gente se vê até a próxima.